Tarde! Chique aí, turma! E aí? Fala André, fala Guilherme, fala Márcio, fala Alexandre. Rapaz, quanta gente chegando. Boa noite, turma! Não, peraí. Boa noite não. O negócio é tarde. Vocês estão ligados que mineiro fala tarde porque tem mais que mesmo. Galera que já tá interagindo, faz um favor. Responde pro tio aqui. Tá funcionando o som? Tá funcionando o vídeo? Tô te ouvindo bem, Diego. A Marção já tá na área. Só não tá me aparecendo aí? Você tá me vendo bem aí, não? O Não aparece o Marcião, não. Tela preta. que tá acontecendo? O que eu fiz de errado? Sai e entra de novo. Ah, você deve ter um trem aí de virar a câmera do celular. É o terceiro Tá. botão, se eu não me engano. Então, vamos lá. Terceiro botão tá aqui. Pronto, resolvido. Achou, garoto. Tá resolvido. Ó, Marcelo, você é um cara querido demais. Tem uma galera enorme entrando aqui, viu? Live do carequinha aqui, vixe, não dá ninguém. Olha, ninguém conhece nós. O pessoal não aguenta nós ouvir falar mais. Tem gente que assiste nós até deitado na cama no YouTube com as patroas, você tá sabendo? Não, essa eu não sabia, não. Olha, a gente escuta cada causa, homem. Outro dia a moça tava brigando com o marido que ela tava aprendendo muita coisa com a amiguinha lá na internet, e aí ela vê, tá ele lá assistindo live do Diego da locação. Aí ela fez um chabu lá com o homem. Mas é, É aprendizado, né, Diego? mas É é coisa aprendizado. Eu já boa. tenho até uma pergunta para você, viu? O pessoal me chamou aqui no privado e falou como é que o Diego faz para colocar aquelas betoneiras ali rodando ali. Ah, moleza, pô. No ao vivo também Você consegue? procura. Não, é só no gravado. Consigo, já vou botar aqui pra vocês verem, ó. Aí, ó. É Ah só lá, pra tá quem é vendo? Tá careca. Quem vendo? tem cabelo igual o Márcio não funciona, não. Vamos deixar a betoneirinha rodar aí uns 2 minutos. Daqui a pouco eu arranco ela. Beleza. Não, mas já me Fala, perguntaram pessoal. como é que o Diegão faz para colocar aquela betoneira rodando ali. Ah, é moleza. Todo mundo pode fazer, viu? É só achar o. Clica aí, clica no Diego, vai aparecer ali o negocinho. Dá pra fazer. Até a Antonella fez, ó, a filha do Fernando. Pessoal, Depois você me ensina. Vamos lá. vamos introduzir, vamos para o que importa. Hoje a gente está com o mestre aqui, mas antes aquela introduçãozinha básica do nosso trabalho. O que é essa live? Não passa ideia, não, é sua marca. Não, eu digo, todo mundo consegue fazer, Fernandão. Todo mundo pode fazer, tá autorizado. Põe betoneira na cabeça, porque é o que nós pensamos na vida inteira. Tá o Diego na balada, a betoneira tá rodando. Nós pensamos em aluguel. Vamos. Oficialmente, bem-vindo, Marcião. Tarde, turma. Eita, que eu tô bagunçado aqui hoje. Eu resolvi não fazer na mesa. O negócio tá apertando os botões. Vamos lá. Oficialmente, o que é a live dos locadores? É um espaço feito de locador para locador, onde a gente procura transmitir um pouquinho de conhecimento, inspiração e motivação. Se você tem uma locadora, cai para dentro, vem acompanhar a gente, vê um pouco do dia a dia do Diego, vê um pouco do dia a dia do pessoal do Poder da Ação para Locadoras, um pouquinho do Marcião. E aí o convidado de hoje, vou fazer uma introdução bem breve, é o Márcio. Ele está há anos, muitos anos trabalhando no ramo da locação, e ele vem trazer hoje um conhecimento específico para a gente. É o marketing de relacionamento. Então, primeiramente, por favor, Marcião, se apresenta para quem ainda não te conhece. Meu nome é Márcio Martins, eu trabalho no segmento rental aí praticamente aí há 20 anos, né? Trabalhei para dois grandes fabricantes aqui de São Paulo capital, fabricava equipamento e fornecia para os locadores. Depois eu fui para um fabricante do Rio Grande do Sul, fabricante de peças, máquinas, né? Fiquei aí viajando durante 6 anos praticamente, eu saía na segunda-feira e só voltava
na sexta, visitando locadores. Então, assim, tive a oportunidade de estar próximo, de conhecer o segmento, né? Eu aprendi muito com os locadores. Então, assim, tudo que eu aprendi dentro desse segmento é através dos locadores, através dos mecânicos. Rapaz, vocês não têm ideia como é legal você chegar lá na locadora e bater um papo com o mecânico, conhecer as dificuldades deles, aprender com eles, né? Com a equipe comercial. E o mais legal, eu chegava, por exemplo, na locadora, e aí tinha lá, por exemplo, o pessoal estava atendendo um cliente. Pois não, o Márcio falou, não, o teu cliente é em primeiro lugar. Então eu tinha a oportunidade de aprender vendo o atendimento ao cliente. Muito bom, Marcião. Então, você bateu muita perna, você conheceu muita gente, aprendeu com muita gente, e só não aprende quem morreu, né? A gente sabe que todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. Agora mais cedo, um pouquinho antes da live, eu estava conversando com a moça lá da loja. Seguinte, eu falei, olha, Simone, eu não marquei nada na minha agenda para essa semana. Nada externo, nada. Porque eu tenho umas aulas para botar online aqui e tal. Não gravei nada. Mas assim, a semana começou ontem já cheio de coisa grande para resolver. Então ontem teve coisa para resolver. Hoje teve coisa para resolver. Para amanhã já ficou marcado para resolver mais coisa. Então a gente todo dia vai aprendendo com essas coisas. E não pode se negar, né? Então, uma pessoa que tem a humildade de aprender com quem é de um outro setor, de um outro ramo, né, de uma outra cidade, vai ter humildade para ensinar a gente também. Então, colocando o trem nos eixos de novo, nos trilhos de novo, Marcião, conta pra gente então o que é, bem resumidamente, para o pessoal ter uma ideia, qual é a essência do marketing de relacionamento. Depois a gente vai aprofundar mais. Tranquilo. Até antes de falar do marketing de relacionamento, eu acabei esquecendo aí do currículo uma fase, tá? Em 2015 eu fui convidado para ser gestor da LEC. E assim foi um fato interessante, porque assim, eu era o cara chato, o Márcio era o cara. Nossa, chegou esse cara querendo me vender. O Diegão tava lá tranquilo na locadora dele, encostava o Márcio lá na porta, com a pastinha, querendo vender pro Diegão, né? Então, assim, eu era o cara chato que ia lá para tomar o teu dinheiro, para levar equipamento e tudo mais. E na associação, eu tive que aprender, ter conhecimento, fazer curso para atender os locadores, tirar dúvida. Então, eu passei a ser o cara chato para ser o cara que respondia pergunta. Tipo, o fiscal estava lá na porta, dúvida de nota, dúvida de INSS, sei lá o que acontecia, ó, Márcio, me socorre aí. E uma coisa que eu descobri, Diego, tô vendo aí você fuçando aí, eu vou falando. Fuçando no Uma seu coisa que eu slide descobri. aqui, ó. Eu vou ver se Não, eu fica consigo tranquilo. compartilhar com a turma. Tranquilo, mas assim, uma Eu tô coisa que eu te descobri, ouvindo, o eu locador tô conectado. sofre demais, tá? Não é Sofre. fácil, foi na LEC que eu fui aprender as dores dos locadores, as dificuldades, né? E também aprendi muito. Então, assim, eu sou grato à associação, eu sou grato aos fabricantes que eu trabalhei, e principalmente aos locadores, que sem eles não existia os fabricantes, associações e tudo mais. Mas vamos lá, você me fez uma pergunta, aí eu vou tentar fazer uma parte resumida enquanto você está aí com os slides. Tá bom, Marcelo. Todo mundo fala hoje de marketing digital. Virou febre o marketing digital. Até, inclusive, tem pessoas que falam que estão dando curso de marketing de relacionamento e é marketing digital, não é marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento existe há muitos anos. Eu tive contato a primeira vez com marketing de relacionamento há mais de 30 anos. Não tinha internet. Tá? Então, qual que é a diferença principal? Marketing digital é para captar cliente. Você precisa ter novos clientes. É o marketing digital. E tem várias ferramentas para isso. O que é marketing de relacionamento? Fidelizar. É o mais importante. Você trouxe o cliente para a sua locadora. Como é que você vai manter o cliente? Esse é o marketing de relacionamento. Chique. Marcelo, vamos botar lenha na fogueira aí, tá? Então, existe vários tipos de marketing, pelo que você está dizendo para a gente. Tem o marketing que vai atrair cliente e tem marketing que vai fidelizar o cliente. Conta para a gente qual que é a diferença de atrair para fidelizar. Bem básico lá. Qual é a diferença? Então vamos lá, bem básico, bem básico. Então vamos supor que você quer ter bastante amigos. Você tem que sair de casa,
Você vai na igreja, você vai em festas, você vai em bares, você vai em eventos, você participa, por exemplo, do Poder da Ação para os Locadores, que é um evento ali onde tem um monte de gente legal que você vai poder conhecer, né? Você faz hoje o marketing digital, por exemplo, lá, através das redes sociais, tá? Eu conheci o Diegão a primeira vez aqui pelas redes sociais. Então, assim, captar clientes, o que você vai fazer? Você vai investir num site, você vai pegar, colocar um bom conteúdo nas suas redes sociais da sua locadora, você vai visitar a obra, ótimo para captar cliente, ir lá na fonte visitar a obra. Tudo isso você faz, basicamente, para trazer o cliente, né? Como na sua vida pessoal, você tem que se movimentar, você tem que estar na rede social, você tem que sair. Então, Locador, tudo mesma isso coisa. daí eu fiz para captar cliente. Então, você está me explicando ainda o que eu faço, o que eu faria para captar clientes. Estou nesse nível. Correto, esse é o marketing digital. E Tá. agora, o que ninguém fala, o que ninguém ensina, é como manter o cliente, é o marketing de relacionamento. E eu vou Então, dar o mesmo exemplo. Pode falar, Diego. essas visitas todas que eu fiz, eu fui no evento, eu participei da live, então tudo isso se chama marketing mais para Digital. digital, mesmo sendo online, mesmo sendo Ou presencial. não, não, seria um marketing de captação. Digital, quando é através da internet, pessoal, mas é o marketing mesmo de captação de clientes. Tá, não É para precisamos. trazer o cliente, para a loja. Aí você fez a lição de casa, Diego, você fez tudo certinho. O telefone não para de tocar. A locadora está lotada, tem cliente lá em fila lá querendo alugar o equipamento. O que, que vai fazer você fidelizar esse cliente? O que, que vai fazer com que o cliente volte para a locadora? É o marketing de relacionamento, só que ele começa muito antes. Da mesma forma, na vida pessoal, para você ter bons amigos, tem uma troca. Você vai ter alguma coisa que agrada a eles e eles vão te passar alguma coisa que te agrada. Isso é a base da amizade. Só que na amizade você pode escolher, olha, eu quero ter um perfil de amigos. A característica dos meus amigos é essa. Numa locadora você não pode fazer isso. Você precisa de faturar, você vai ter que atender todo mundo. De repente tem uma pessoa com um perfil psicológico que não combina com você, é um cara arrogante, é um cara que não combina com a sua personalidade, mas você tem que atender. Você não pode discutir com ele, você tem que trazer solução. Então, o marketing de relacionamento, basicamente, é você treinar o aspecto psicológico das pessoas e aprender a lidar com as pessoas, transformando qualquer tipo de pessoa e de perfil de cliente em vendas. Marcião, Ficou claro, Diegão? vamos lá. Não é muito fácil, não. O pessoal está fazendo uns comentários aqui, está dando uma ajuda para melhorar o debate, mas eu preciso sempre voltar um passo atrás para sintetizar, porque também é um assunto muito novo para mim, sabe? Por mais que o pessoal possa pensar, o Diegão tá online aí, falando com todo mundo, tal. Quando a gente para debater num assunto tecnicamente, a gente vê que a gente não sabe nada. A gente faz, assim, muita coisa sem saber o que está fazendo, né? A gente não dá nome para as coisas que a gente está fazendo. Então, vamos recapitular aí. Se eu entendo que eu quero vender e eu dependo dessa venda, eu vou chamar venda de negócio. Se eu preciso fazer negócios e eu dependo de viver de negócios, eu preciso aprender a fidelizar. E como eu fidelizo, vamos lá, eu estou tentando pegar a sua Eu teoria. vou Como dar eu um exemplo na fidelizo, prática, tá? Eu vou dar um exemplo na prática. Por exemplo, o Fernando, lá da Lupo, ele citou, até numa live com você, assim, uma questão bem interessante. Ele deu um exemplo ótimo de marketing e relacionamento. O cliente foi lá alugar um gerador. E ele perguntou para o cliente o que, que o cliente ia fazer, o que, que ele ia ligar nesse gerador. Aí o cliente falou, vou ligar uma máquina de solda. Porque na região que ele trabalha, tem muito sítio, tem muito chácara, às vezes a pessoa precisa fazer uma solda lá no sítio, lá na chácara. E aí o que, que ele fez? Ele falou para o cliente, falou, você vai ligar uma máquina de solda no gerador? A máquina de solda, ela trabalha em curto. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou te alugar para você um inversor de solda, junto com o gerador. O que, que é isso? Esse é o marketing de relacionamento. Ele se preocupou com um problema que o cliente poderia ter,
Pode ter certeza que quando eu começar a falar de marketing de relacionamento, vocês vão perceber que vocês fazem isso todo dia, sem saber que é marketing de relacionamento. O que ele fez? Ele alugou 2 equipamentos, ele aumentou a lucratividade e evitou um problema. Então, o marketing de relacionamento é você ter empatia, entender a situação do cliente. Por exemplo, chega um cliente lá, por exemplo, que quer alugar um rompedor de 30 quilos. Ele chega lá, eu quero um rompedor de 30 quilos. Pergunta para ele o que você vai quebrar. O cliente que não usa o marketing de relacionamento, que não tem empatia, ele vai passar o valor e vai alugar. E aí, o que vai acontecer? Ele pode alugar um martelete aquém do que o cliente precisa ou acima. Então, o cliente que tem, o vendedor que tem esse perfil de marketing de relacionamento, de empatia com o cliente, ele vai falar, o que o senhor vai quebrar? Olha, isso que o senhor vai quebrar, ele é muito pesado para isso, precisa de um mais leve, ou o contrário, só que tem uma sacada nessa daí. Tem perfil psicológico de cliente, tem cliente que aceita você dar opinião, tem cliente que não. Mais para frente a gente vai mostrar aqueles slides com os perfis psicológicos do cliente e você vai saber qual que você pode dar sugestão, qual que você pode impor e qual que você não pode. Marcial, vai ser um desafio botar esses slides. Eu estava tentando passar eles aqui na TV, mas fica... Se você não conseguir, eu tenho no meu notebook, o que eu faço? Eu vou falando do perfil do cliente, só não vai ter a fotinha para o pessoal aparecer, para o pessoal imaginar, mas aí cada um imagina na cabeça. Aí eu falo assim, agora eu vou falar do cliente estressado. Vocês imaginam na cabeça de vocês alguém bem estressado e eu vou falar dele. Eu vou terminar de falar o que eu estava falando, tá? Na TV a gente já viu que fica espelhado. Quando você quiser que eu mostre um slide, eu vou tirar o celularzinho daqui e vou tentar mostrar aqui na telinha do computador, tá? Beleza. A gente vai tentar, senão eu tô pensando numa outra alternativa, mas eu queria deixar você ciente que talvez a gente não consiga fazer do jeitinho caprichado que a gente queria. Beleza, companheiro? Beleza, é mais uma oportunidade de marketing de relacionamento, é você ser proativo, você se adaptar às situações, Tá que é o bom. que acontece no dia a dia das locadoras. Tá bom. Eu queria ver agora se você podia, pelo menos, adiantar um pouquinho a coisa, se não for sair muito dos trilhos, porque veio umas perguntas boas ali nos comentários e tal. Você quer responder a primeira? Eu acho que você até anotou Manda ela. bala. Eu acho que foi a do Alex, você tem ela anotada aí? Que ele foi Eu tenho anotado, tá? ele foi bem lá Sim. no início da coisa. O que é? Né? Eu acho que foi esse o lance da pergunta Não, tranquilo. dele. Eu deixei aqui anotado aqui, porque ele perguntou, para quem não sabe, ele perguntou antecipadamente pelo Instagram, tá? Então, qual foi a pergunta do Alex Marinho? O Alex Marciano, da MR Locadora. Ele perguntou qual a importância do marketing de relacionamento em uma locadora e como aplicar. Então, assim, a principal importância do marketing de relacionamento, como eu já disse antes, é fidelizar o cliente. É o cliente ficar na locadora, ele gostar do seu serviço. Quando ele pensar em locação, ó, eu penso na locadora A B ou C. Então, assim, ele pensou no martelete, pensou numa betoneira, ele vai pensar na sua locadora. Então, assim, a função do marketing de relacionamento realmente é fidelizar, né? E aí ele pergunta como é que a gente faz para aplicar o marketing de relacionamento. Então, para aplicar o marketing de relacionamento à locadora, o empresário e seus colaboradores têm que estar dispostos a ouvir, entender a necessidade dos seus clientes, mudar a abordagem de atendimento conforme a característica e o perfil dos clientes. E o mais difícil de fazer, isso é o mais difícil, fazer uma análise, uma avaliação diária de como você atendeu o cliente. Chegar no final do dia, isso é uma coisa íntima, pessoal de cada um. Chegar no final do dia, olhar, eu tive um atrito com o cliente, teve uma situação complicada, como é que eu poderia fazer? Como é que eu poderia fazer de forma diferente? Na vida pessoal não é assim? A gente não tem atrito na escola, dentro de casa, com a esposa, com o marido, com filhos, com o irmão, com o cunhado. E o que a gente tem que fazer quando tem essa situação? A gente olha para dentro da gente. Por quê? Eu aqui nos meus 55 anos de idade descobri uma coisa. Eu não mudo o Diegão, eu não mudo o cliente, mas eu posso mudar o Márcio. Então, assim, não adianta eu tentar mudar o cliente, porque eu quero vender para ele. Eu não quero, ele não é um amigo pessoal
pessoal que eu tenho aqui, a não ser que ele me dê liberdade para isso. Mas a função do marketing de relacionamento é olhar, é fidelizar o cliente, e a ferramenta é olhar para dentro de si o que eu posso fazer diferente para poder fidelizar esse cliente. Legal, Marcião. E pelo que você estava introduzindo aqui para mim, nos preparativos, você vai bem nesse veio, né? De entender como eu vou agir nas situações que se apresentam. Então, eu acredito que você vai agora passar para a gente mais um caminho de como atender alguns perfis de clientes. É por aí? Ou você tem mais uma outra pergunta aí que Isso. você queria responder Não, antes? antes disso, pensa você, Diego, que você está acostumado a lidar com um funcionário, com a sua equipe comercial. Você falar para o seu colaborador que ele tem que mudar a forma de atender. As pessoas não estão preparadas para ouvir crítica. Isso assim, aliás, hoje as pessoas estão com dificuldade de ouvir. A gente percebe que às vezes você fala alguma coisa para o cliente, ele não te ouviu, e você deve ter percebido situações onde o cliente falou para o seu colaborador, falou algo para o seu colaborador e ele não entendeu, ele não ouviu. Então, Deixa eu dar assim, exemplo disso aí, Márcio. Pode ir, vai lá. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais objetiva, geralmente. Então, se eu mandar uma mensagem para você, eu vou mandar bom dia, né? O meu é fora do exemplo, eu sou fora da caixinha. Então, eu falo tarde, pode ser qualquer hora. Tarde, chique aí, Márcio. Essa é o começo da mensagem, não é uma mensagem. A mensagem que você tem que receber de bom dia é da sua esposa, não é de mim. Então, eu te desejo um bom dia, mas eu estou sendo cordial e eu vou seguir a conversa. Eu não vou ficar esperando 2 dias. Eu queria conversar tanto com o Diego, mas eu mandei bom dia para ele, ele nunca me respondeu. Então, o exemplo que eu quero conectar é o seguinte: o Diego é uma pessoa mais prática, ele vai dar bom dia e já vai falar o assunto. Olha, Márcio, eu quero ligar para você para negociar a Politriz XYZ. Mas antes, eu quero saber se você tem do tamanho tal e da cor tal. Então, o que é o ouvir no meu princípio, que é o que eu treino a minha equipe? Eu queria que você conferisse aqui pra gente, tá, Márcio? Eu acabei de te mandar 2 perguntas ali. A dificuldade de ouvir da pessoa é assim: o Diego disse que quer ligar para mim para conversar só com essas máquinas, e ali você esqueceu, você parou de ler. Você, opa, legal, vou vender. Mas você esquece que o Diego fez 2 perguntas ali? Se tem um modelo tal, se tem cor tal, você não responde. Então, eu vejo que isso acontece muitas vezes. Eu mando uma mensagem, ou a mensagem chega ali na minha equipe comercial, de um perfil de pessoa que já veio na veia ali, ó. Tem 3 perguntinhas. Você responde uma e esquece das outras. Essa semana eu estava fazendo uma negociação, e aí eu, pumba, mandei 3 perguntas. Enquanto a pessoa não respondeu as 3 perguntas, eu nem olhei o WhatsApp dela. Ela respondeu uma, e eu não sei o que ela ficou esperando. Eu já tinha feito as perguntas. Aí no final da tarde ela foi resolver voltar naquela conversa, ela viu que ela não tinha me respondido, aí ela respondeu. É esse tipo de dificuldade de ouvir que você disse que o pessoal tem hoje em dia? Não é esse tipo, não. É bem diferente, você vai entender bem claramente. De repente, sei lá, o cliente ligou lá na locadora, ele está conversando com o pessoal do seu comercial, e aí a pessoa fala: eu tenho essa máquina, eu tenho ela pronta entrega, eu posso entregar ela para você daqui 2 horas. O seu funcionário lá, o colaborador, falou para ele que podia entregar daqui 2 horas. E é no decorrer da conversa, o cliente fala para ele: mas você consegue me entregar hoje? Você percebe no diálogo que o cara não estava te ouvindo. E os vendedores fazem a mesma coisa. O cliente falou alguma coisa para ele que o cliente sabe que é importante. E aí o cliente percebe que ele está conversando, mas ele não está prestando atenção. É mais ou menos você conversar com a sua filha e depois ela fazer uma pergunta e falar: poxa vida, eu falei com ela, ela não estava ouvindo o que eu estava falando. Não é de não responder, responder é tempo, é Ainda mais atenção. criançada. Não, é a atenção. E hoje é muito corriqueiro, você percebe isso no dia a dia, que às vezes você conversa com o cliente, explica para ele, ele te faz uma pergunta que você falou faz 2 minutos, falou: ele não estava ouvindo o que eu estava falando. Então, Cara, assim, e a gente tem hoje... que ter uma paciência, viu? Porque eu digo que vender, atender, treinar, precisa muito da paciência de você voltar, de você refazer,
de você recapitular. Faz sentido, Márcio? Ter paciência sobre esse Com certeza. dificuldade de ouvir? Com certeza, porque assim, vamos colocar que você vai atender um cliente na sua locadora que ele tem uma característica que você não suporta. Então, assim, ele tem uma característica que você não suporta, mas você precisa vender para ele. Né? E aí, pior, o seu colaborador, porque assim, você é o dono, você sabe que você tem os boletos para pagar. Então, você precisa motivar a sua equipe, entender que aquela equipe ela tem uma premiação, ela tem ali uma meta, ela tem um objetivo, que ela vai ter que ter paciência. Porque assim, chegar o cara legal na locadora, que é divertido, que conta piada, que é agradável, é muito bom. Mas às vezes esse cara não compra. Esse cara fica lá conversando 2, 3 horas e toma seu tempo. Então, marketing de relacionamento, você vai entender quando o cara está te enrolando e não está sendo produtivo, você vai saber de uma forma educada cortar, né? Quando o cara está sendo estressado, você vai... Eu vou dar aqui um exemplo bem prático. Por exemplo, Mande. dentro das características, tá? Hoje, você sabe quais são as necessidades do seu cliente? Você sabe quais são as características psicológicas desse cliente? Você sabe lidar com um cliente estressado? Você sabe lidar com o cliente sabichão, aquele que sabe tudo? Você sabe lidar com um cliente que fala demais? Quer dizer, o cara fala demais, eu preciso atender outro. Como é que você faz? Você sabe lidar com um cliente inseguro? Você imagina um cliente que entra na locadora que o cara é tímido e o cara não fala nada. Ai, que da hora. Eu vou mostrar uma mensagem para vocês aqui, se eu achar. O exemplo do Alex Marciano aqui, ó. Ele disse que fez uma compra recentemente. Eu vou ler só para ficar gravado, tá? Fiz uma compra recentemente, pedi para trazer a máquina de cartão. Depois de muito tempo, o vendedor me perguntou qual seria a forma de pagamento? Você entendeu? O vendedor não estava observando. Alex, obrigado. É isso que eu digo de não ouvir. Não é não responder, porque às vezes você está ocupado. O exemplo dele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele já Ai, ai. tinha combinado com o cara ia levar a maquininha de cartão e o cara pergunta qual que é a forma de pagamento. E você fica inseguro de comprar de uma empresa dessa, porque... E pode ter certeza, Diego, É, acontece isso constantemente. Por isso que a gente tem que se policiar, por isso que a gente tem que observar e aceitar crítica. que Trabalha eu legal. e o Diegão. De repente eu dou uma falha dessa. Terminou o atendimento, você chega, Márcio, cara, você deu uma falha. Você já tinha combinado de levar a maquininha de cartão pro cara, e aí você pergunta qual a forma de Não pagamento. viaja. Se eu sou um cara orgulhoso, o que, que eu vou fazer? Pô, Diegão, cuida da tua vida. Mas negócio não é assim. É Boa. isso porque, assim, marketing de relacionamento é difícil, sabe por quê? Ninguém gosta. Você já viu aquele ditado? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, famosa. As pessoas não estão dispostas a mudar. Por isso que uma vez eu vi uma live sua que você falou que é difícil recrutar vendedor. É difícil você treinar, porque as pessoas, às vezes, elas se melindram. Até depois, eu quero que você lembre, depois de responder a pergunta aí que você falou, você comentou comigo, até poderia falar agora, você comentou comigo que você foi abastecer o carro, quando você foi na live lá do Poder Ação com o Fernando, eu fui com o Marco Borba, foi uma live muito boa, você, o Marco Ah, o Borba, o Fernando lá do podcast. Poder da Ação, O Imersão podcast, Cast. Imersão Cast. E aí o que aconteceu? Você parou para abastecer o carro. Conta pra gente o que aconteceu, por que você olhou para aquele frentista e você falou, se fosse na minha cidade eu contratava o cara. Conta para mim. Foi o seguinte, encostei o carro para abastecer, o cara primeiro tentou me vender a gasolina aditivada. Aí eu deixei, botei gasolina aditivada, daqui a pouco ele veio com um potinho assim, eu vendo aditivo também, esse aditivo vai fazer isso, 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 aquilo no seu carro. E eu falei, não quero, obrigado. Aí ele deu já a primeira tentativa de vender o produto dele. Aí ele veio na segunda tentativa. A segunda tentativa de vender. Ele não desistiu ainda. Ele falou, mas viu, senhor, isso aqui vai trazer uma economia para o seu bolso, o seu carro vai consumir menos. Eu falei, não, obrigado, ainda não quero. E ele não desistiu. Ele foi para uma terceira tentativa para me vender o mesmo produto. Ele deu vários tiros. Ele atirou um monte de vezes. Aí nessa terceira ele conseguiu. O que ele falou? Aí ele falou uma coisa que me tocava, uma coisa que fazia mais parte do meu jeito. Aí ele veio na sinceridade e se colocando ali como transparente, como humilde. Ele falou assim,
olha, moço, compra esse aditivo aqui de mim, porque vai me ajudar a bater a meta. E aí o Eu falei, cara, Diegão, que ele já está usou várias acostumado. técnicas de venda. Aqui na terceira, ele foi numa técnica que eu tenho compaixão, que eu tenho uma sensibilidade, eu trabalho com meta. E aí eu falei, cara, eu podia contratar aquele cara ali que ia dar bom na locadora. E aí, Diegão, nesse teu comentário, é justamente, tá? Marketing de relacionamento, pensa assim como um cartão de visita. Antigamente, o cara saía para vender, ele saía com a pastinha, ele tinha um cartão de visita que ele entregava na locadora, que ele entregava na empresa. Atualmente, hoje, o cartão de visita é você. Você é observado numa festa que você está, você é observado num evento. Pensa assim, Diego, quantas pessoas que são seu amigo, que você gosta, mas você não contrataria para trabalhar na sua empresa de jeito nenhum. Seria a última opção. Porque ele não é o cartão de visita dele. Ele tem atitudes que você sabe. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tem pessoas que vendem avião caindo e dá garantia. Se eu tiver uma empresa, esse vendedor não serve para mim. Por quê? O avião está caindo, ele convence o cara a comprar o avião e dar garantia. O que vai acontecer? E tem muito vendedor assim, que o cara oferece algo que ele não pode entregar, oferece algo que não vai atender só para bater a meta. Né? Então, assim, o marketing de relacionamento é justamente isso. É você se colocar na sua vida no dia a dia de uma forma natural que as pessoas, pô, eu contrataria aquele cara, eu confio naquele cara. Posso dar um exemplo até um pouco engraçado, Diego, mas assim, Eu há uns adoro 30 anos atrás. exemplo e os mais engraçados são os mais bem-vindos, viu? Então vamos lá. Há uns 30 anos atrás, eu trabalhava com demonstração técnica de abrasivos para uma multinacional canadense, a Walter. E eu estudei muito tecnicamente. Então eu peguei os catálogos, eu participei de teste comparativo. Então a parte técnica eu dominava, mas eu era muito tímido. E aí eu saí para fazer umas visitas no litoral com uma pessoa que já tinha muito tempo de experiência, ele já era mais tranquilo, ele sabia abordar o cliente. E ele falou, Márcio, você fala muito bem tecnicamente, mas você não é carismático. E você é muito travado. Eu falei, como é que eu faço? Como é que eu vou mudar a minha personalidade? Marketing de relacionamento é você se esforçar para mudar a sua personalidade. Não é mudar o seu caráter. E não é ser bonzinho. Tem gente que confunde que marketing de relacionamento você vai ser bonzinho e vai ficar agradando o cliente. Não, você tem que ser firme na hora que você tem que ser firme. Você tem que defender a empresa que você trabalha na hora que você tem que defender. Deu um eco aí, né? Eu estou Então vamos pensando lá. já na gambiarra para tentar apresentar os nossos slides. Então vamos lá. Então o que aconteceu? Depois que ele me falou isso, ele falou, Márcio, você tem que fazer isso de forma natural. Na hora que você for na padaria, na hora que você for no mercado, na hora que você for na farmácia, treina o diálogo, a conversa, tenta ser um pouco menos extrovertido. E eu comecei a fazer esse exercício. E coincidentemente, no final de semana, eu ia com a minha esposa para a praia. Aí eu estou descendo a estrada com ela, a gente está feliz, a gente está passeando, parei no pedágio. Virei para a menina do pedágio, vi o nome dela lá, né? Não lembro agora o nome dela, né? Mas aí eu falei o nome da menina, brinquei com ela, falei, nossa, que bom. Eu nem lembro o que eu falei agora, mas eu procurei ser o mais agradável possível, mas eu não tinha muita habilidade, mas eu tentei. Quando eu acelero o carro, eu olho para o lado, a mulher tá brava, olhando para mim, o que está acontecendo? Você nunca foi desse jeito? E aí eu fui sincero com a minha esposa, eu expliquei para ela, eu falei, eu conversei com uma pessoa, ela me falou que eu preciso treinar isso, eu tenho duas opções. Eu vou treinar no dia a dia do teu lado, ou eu vou ter que ter uma máscara, eu vou treinar quando eu estou longe de você de uma forma. Ela falou, não, se é pro nosso bem, para você vender, continua assim. E ela me ajuda até hoje. A gente vai no mercado, a gente conversa com a moça do caixa. Então, assim, eu passei a treinar esse diálogo com as pessoas. E aí eu percebi o quê? Que quando eu chegava na frente do cliente, ela saía de forma natural. Você já viu o cara que ele é ríspido, ele é mal educado no elevador, ele é mal educado com o porteiro, ele é mal educado no posto de gasolina, e na hora que ele chega na frente do comprador, ele finge ser bonzinho, você percebe que o cara é fingido, você percebe que não é natural. Então, marketing de relacionamento tem que ser natural, você tem que exercitar 24 horas por dia.
Cara, que da hora. É, companheiro, a gente tem umas histórias para contar. Se a gente ficar contando história, nós estamos fritos que a live não anda. Nós estamos só aqui ainda fazendo um aquecimento, né, Márcio? Isso mesmo. Eu tô olhando o slide aqui, eu acho que tem o quê? Uns 10 tipos de cliente que você queria. Não, não tem. Eu selecionei para Quantos você, não dá são? 10 não. É, São, acho que são 6, são mais de 6. Mas eu consigo falar para eles sem mostrar. Posso, antes de pular para o perfil psicológico dos clientes, é muito importante, vai sair um pouco do foco, mas é muito importante para os a casa locadores. Quando você falou em é posto de sua, gasolina, Marcião. A casa é sua, Marcião. você chega numa cidade do interior, ela tem 4 postos de gasolina. Só tem 4. Ou tem mais, mas sei lá, a cidadezinha é pequena. Eu vejo muito acontecer isso, você já falou nas suas lives, a questão da promoção. Aí o cara inventa, fala, ó, se você abastecer 20 litros, você vai ganhar a lavagem. Ele fez um diferencial, não fez. Os outros 3 postos fazem a mesma coisa, criou-se um custo para todo mundo. Você parou para pensar isso? Porque assim, você tem que cativar o cliente no bom atendimento, que ele volte pelo atendimento. Quando você começa a comprar o cliente com promoção, se você, por exemplo, o ponteiro. Lá atrás, alguém pegou e inventou de pegar e alugar o martelete e dar o ponteiro. E dar a talhadeira. O que aconteceu? Virou um custo. Ele pensou que ia fazer um diferencial e virou um custo. Igual do posto de gasolina. O cara achou que dar lavagem grátis era um diferencial e virou um custo porque todo mundo da cidade dele fez. Então a gente tem que ficar atento nessas coisas. Por isso que o marketing de relacionamento é importante. Se você atender bem o cliente, ele vai voltar, o cara pode fazer promoção, o cara pode dar martelete, o cara pode alugar a betoneira mais barato, mas ele vai voltar em você. Ele confia em você. Cara, faz Vamos lá então sentido. para os perfis. Você quer tentar Vamos, colocar aí? eu vou fazer a Gambi aqui. Bora lá, ó. Você quer Vamos falar o lá. primeiro para eu já entrar no slide certo? Primeiro, raciocínio lento. Ó, eu vou dividir a tela entre você e o slide. Vamos torcer para dar. Vamos lá. Olha a gambiarra. Vai entrar outra pessoa, né? Na live vocês falam se tá dando eco. Eu vou torcer Tira o para som funcionar. do outro, né? Tira o som do outro e vê o que fica. Vamos lá, tirei aqui tudo. Zero, zero. Vira aqui. Pronto. Ah, Aí, ó, deu certo. olha. Olha, Tá pequenininho. Galera, Galera, vocês vocês acham acham que que eu eu deixo o deixo o slide slide assim, ó? assim, ó? Tá bom pra Tá bom pra vocês? vocês? Deixa assim, eu leio para eles, e pelo menos eles vão estar olhando a cara do, A carinha do, A do carinha do seu do seu personagem. cliente. cliente. E aí, E aí, Márcio? Márcio? O Então eco. vamos lá, O tá? eco Eco danado, danado, né? né? Para mim tá normal, vê o pessoal esse tá. Alô? Alô? Não, acho que tá normal. Pessoal, Pessoal, Pra mim tá 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 dando dando normal. eco meu eco meu som? som? Tá, né? Ah, Peraí. peraí. Ó, a gambiarra aqui é Gambiarra aqui é completa, completa. rapaz. Não Não dá. dá. Não, Não, peraí. peraí. Tá Tá dando dando eco, eco, sim. sim. Quem Quem não não sabe, sabe, faz ao faz meu ao vivo. vivo. Acabou o eco! Aí, sim, tá Galera! vendo? Show de Isso bola. aí faz parte do marketing de relacionamento. Você se adaptar à situação. Maravilha. Então Marcel, vamos lá. agora Então vamos lá, por exemplo, tamo aí. esse cidadão que está aí no fundo aí, aparecendo aí, ó, é aquele cliente que tem raciocínio lento. Então entra um cliente lá, por exemplo, que ele quer tudo por pormenores. Ele vai nos mínimos detalhes, ele é meticuloso, ele é ordenado, ele demonstra dificuldade em associar elementos. Vocês já perceberam? Vocês já tiveram algum cliente desse tipo aí na locadora de vocês? E como é que eu faço para argumentar com esse cara? Como é que eu faço para fazer? Eu vou usar uma associação de ideias claras e bem sucintas. Eu vou falar para ele de forma bem simples. Não adianta eu falar uma coisa muito complexa com esse tipo de cliente. Eu vou ter que acompanhar a capacidade de absorção. Então, eu estou falando de um cliente, ele não é mal intencionado, ele tem dificuldade de entender. Tá? Então, assim, eu tenho que manter a atenção, eu vou explorar todos os sentidos dele para transmitir ideia. E, de preferência, usar exemplos fáceis, né? E o mais importante nesse cliente, convencer ele com provas ou documentos. Ele não quer saber da minha opinião pessoal.
Ele é um cara inseguro. Então, se eu tiver para ele algum dado, alguma coisa que comprova que aquele equipamento faz aquilo, ele vai se sentir seguro, né? E o mais importante, não forçar ele, aceitar o ritmo e o tempo que ele precisa. E para esse cliente, você tem que falar bem pausado, bem devagar. É esse daqui, o do raciocínio lento, Márcio? Esse mesmo, que é essa franjinha aqui do raciocínio lento, esse mesmo. Tá. Você quer falar alguma coisa desse tipo de cliente? Você acha que já está suficiente? O que você acha? Vamos lá. Recapitula ele para eu pegar o fio da meada. Então, vamos lá. Esse cliente do raciocínio lento é aquele cliente que tudo tem que ser por pormenores. Ele fala tudo nos mínimos detalhes, ele é meticuloso, ele tem dificuldade de entender, ele não é mal intencionado, mas quando você vai falar para ele de uma betoneira, de um rompedor, das diferenças, ele tem dificuldade. Então, é um tipo de cliente que você tem que falar para ele com calma, né, de forma bem simples, bem clara, dar exemplos objetivos, né, e sempre convencer ele assim com provas e com documentos, mas nunca de uma forma forçada. Ficou claro esse perfil? Você quer Você comentar alguma consegue dar coisa? um exemplo para nós? Porque esse tipo de cliente até acho que não é tão presente. Tem os clientes malandrão, que é os que dão a canseira na gente. Esse mais Não, lento não, assim, às vezes eu acho que é até mais fácil de vender para ele, sabe? esse cliente, vamos dizer assim, é aquele cliente que ele já foi enganado. Ele não conhece, ele não é o pedreiro. Vou dar esse exemplo. Ele não é o pedreiro, ele não é o cara que vai executar a obra. Ele está lá fazendo a casinha dele, Minha Casa Minha Vida, está com orçamento enxuto, você entendeu? Ele está com orçamento enxuto, ele tem pouca verba para pagar, e talvez ele já foi enrolado por uma outra pessoa, o cara empurrou alguma coisa que ele não precisava, então ele é inseguro, ele chega na sua locadora porque o pedreiro falou que ele precisa alugar aquilo, mas ele olha no bolso dele e o dinheiro dele vai me apertar, será que eu preciso desse mesmo? Então, assim, se você for muito ríspido com ele, você vai espantar e vai em outra locadora. Então, é um tipo de cliente que você tem que entender que esse aí não é o malandro, ele não é o malandrão. Ficou claro? Gostei, gostei. O cliente está sem foco aqui. É isso, Alexandre? É o foco no, no cidadão aqui? Ok. Desfocou o slide. Vamos focar esse slide. Já vou passar o próximo aqui. Pra... Fiquei fuçando no slide, mas vai dar bom. Vou conseguir. Então, vamos lá. Por que O será que próximo está aí tão todo mundo conhece. desfocado? Bem-humorado. Bem-humorado é o próximo, tá? A gente pensa que é uma venda fácil quando o cliente é bem-humorado, né? Então vamos lá. O que é o bem-humorado? Ele é mestre em desviar o vendedor do assunto. Ele chega lá contando piada, o cliente está quase fechando o negócio, ele muda de assunto, né? Ele é muito simples, muito simpático, bonachão, ele aprecia uma conversa agradável, ele gosta de falar de futebol, ele gosta de falar de pescaria, só que ele desvia muito do assunto. Como é que você vai abordar com um cliente desse? Como é que você faz, Diegão? Ah, eu sou o cara que fala, olha, você vai me desculpar, mas eu trabalho no escritório. Eu vou precisar ir ali e o vendedor fala com você. Então vamos pular para o Fujão, vendedor. Então fujão. vamos lá pular para o vendedor. Como é que o vendedor vai fazer? Porque ele não pode pôr o cara para fora. Então ele vai conduzir o diálogo, vai manter, ele vai ser simples, simpático, bem-humorado, mas sem exagero, né? E vai retornar sempre para o assunto de vendas. O segredo é esse. Ele desviou do assunto, você retorna para o assunto de vendas. Mas, assim, uma dica: não é uma venda fácil. A gente, às vezes, se ilude. Às vezes, aquele cliente muito técnico que você mostrou, né? Então, às vezes é o cara que, tipo assim, a mulher não tem mais paciência de falar com ele, os amigos não têm mais paciência de falar com ele vai lá na locadora, eu vou bater um papo com o Diegão. Não tem cliente que fica assim? Ele vem, é Nossa. bem-humorado, brinca, mas não aluga nada. Eu outro dia tava numa borracharia, Márcio. Furou o pneu do carro, fui na borracharia, beleza. Borracharia lotada, tal. E tava uma gritação, e barulho de máquina, e barulho de compressor, e barulho de macaco andando. Forfé. Aí, beleza. Aí o cara mais barulhento começou a sair. Eu tava na calçada, vendo o forfé lá dentro da borracharia, aquela zona. Aí veio o cara pro meu lado. Ah, então, é que eu fico trabalhando na máquina o dia todo, e a hora que eu saio eu preciso conversar com alguém.
Aí eu venho aqui na borracharia e fico 1 hora falando na orelha de todo mundo. Eu falei, entendi. É isso que você falou, não é? Você quer ver um exemplo prático que pode acontecer numa locadora? Isso aí eu vivenciei. Eu estava visitando uma locadora, eu não me lembro faz muitos anos qual equipamento que era. Tinha chegado um equipamento novo e era uma filial. Não era a locadora matriz, era a filial dessa locadora. E tinha chegado um equipamento novo, o equipamento tinha acabado de ser embalado, e aí chegou um cliente e falou, nossa, que legal, quanto está saindo a locação dessa máquina? E aí o rapaz lá do comercial, lá, o colaborador, pegou e falou, olha, eu não sei o preço ainda, a máquina é nova, mas eu queria saber qual que é o valor do aluguel, né? Aí o que ele fez? Ele parou ali o atendimento, ele ligou lá na matriz, e a matriz ainda não tinha feito os cálculos. Eu sei que assim, demorou ali, eu esperando, demorou uns 40 minutos, entre a matriz conseguir pegar o valor daquele equipamento, que era um equipamento novo que eles estavam lançando, e passar para ele. Aí passaram o valor para ele. Sabe o que ele falou? Para que serve esse equipamento? Imagina, o vendedor ficou vermelho, azul, amarelo. O cara só que ele queria saber quanto custava a locação e ele nem sabia para que servia aquilo. Ele nem tinha utilidade para aquilo. Então, assim, e a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. O cara foi lá só para brincar, para conversar. Faz muito sentido, cara. Eu percebo, por exemplo, esse caso que eu contei do vendedor do aditivo lá, né? Ele não é um simples frentista, ele tá vendendo também. Tá vendendo. Ele deve ter uma comissão, uma premiação para isso. E eu percebo muito claramente que as pessoas que estão vendendo para mim, se elas sabem respeitar o meu estilo de compra, o meu estilo de negociação, o meu estilo de comunicação, elas vendem mais rápido e às vezes outros podem ter produtos até melhores, condições melhores, e às vezes não conseguem vender. Então eu consigo perceber isso em mim, sabe? É interessante eu passar isso pro pessoal, ô Márcio. Se analise. Como você acredita que você gostaria de ser tratado pelo vendedor? Você tem clientes como você e você tem clientes diferentes de você. Então o cliente precisa ser tratado da forma com que ele vai compreender, da forma com que ele vai te entender. É por aí, Marcelo? Basicamente, na verdade, é 100% isso, Diego. Você pegou. Por isso que eu falei, marketing de relacionamento, os bons vendedores fazem naturalmente. Eles só não sabem que é isso, né? E as ferramentas, você conhecer o perfil do cliente, porque às vezes você julga o cliente de uma forma, você não sabe, às vezes o cliente está passando um perrengue, às vezes o cliente chega lá nervoso, você não sabe o que aconteceu, mas tem esse perfil para frente. Vamos deixar rolar aí. Tem esse perfil, mas eu vou fazer um adendo. Tem. Eu vou ler o comentário do Fogaça, que é muito bom, tá? O cliente de muito papo, que ocupa balcão de locadora, WhatsApp, telefone, e-mail, faz o locador perder outras oportunidades mais rentáveis. Tempo livre é estar pronto para atender o cliente que dá caixa. Então, vamos traduzir isso em outras palavras para a galera, por favor, tá, Márcio? Posso fazer essa... Pode sim. Essa aí a gente passa para o próximo perfil depois. Então, o que o brother está falando aqui? Irmão, entende logo como é que você vai desenrolar o atendimento desse cliente e libera o balcão. Se você ficar falando, olha, Diego, esse aditivo vai trazer economia. Cara, o que vende para mim não é economia. Olha, Diego, esse aditivo vai limpar a sujeira. Mas o que vende para mim não é limpar a sujeira. Olha, Diego, eu sou uma pessoa transparente, que você pode confiar e você ainda está me fazendo uma boa ação. Opa, esse vende para mim. Então ele entendeu como que vende, vendeu, pronto, ele está pronto para a próxima. Mandei bem, Marcelo? Mandou bem. Mas mais para frente um pouquinho, eu tenho 4 ou 5 perguntas que quebra isso aí, que você consegue quebrar. Quando o cliente... Eu até vou agora, para não deixar o pessoal no... Vou antecipar um pouquinho. Se quiser, eu pulo aqui os slides, tá? Não precisa. Fica aí, deixa aí. Tá. Por exemplo, o cliente está enrolando. Esse tipo de pergunta, ele vai ajudar para vários perfis. Então, o cara está lá tomando tempo, como o meu amigo Fogaça, que eu tomei um café lá no segundo imersão, tomamos um café da manhã junto, comentou. Você fala para ele, olha o equipamento que eu te apresentei, vai resolver o teu problema? Uma pergunta objetiva que você quebrou ele. Você entendeu? O equipamento que eu te apresentei vai resolver seu problema? Ficou alguma dúvida com o fechamento do pedido?
Tem alguma coisa que eu posso fazer para acelerar o processo de fechamento? O que falta para a gente fechar? Rapaz. Ô, Márcio, eu Não vai entendo querer me que... contratar, não. Não, essas perguntas-chave são fenomenais, cara. Só que faz um paralelo para Ma- mim. Você tem que saber para quem que você vai dar essa pergunta também. Faz sentido? Sim, Porque se você for faz. colocar uma pergunta bem focada assim num cliente que é um pouco mais como o que passou agora, o animadão, o papeador, cara, às vezes ele se sente ofendido, não? É a forma, o tom da palavra. A gente precisa Joia. treinar. É uma questão do marketing de relacionamento é voltar para aquele cliente lá para mim não me perder. Tá? É uma questão é o tom da palavra. A gente tem um costume de quando o cliente aumenta a voz, a gente aumenta junto. É algo que a gente tem que se policiar. É o tom da palavra. Por exemplo, eu vou fazer aquela mesma pergunta. Meu amigão, você acha que. Você pergunta para ele, você acha que aquilo que eu te expliquei resolve o teu problema? Aquele equipamento que eu te mostrei resolve o equipamento? De uma forma. Ele é engraçado? De uma forma engraçada. Então é o tom da palavra, porque senão ele não volta também. Você está certinho, então é a forma, não é a pergunta que você faz, né? Não é a pergunta que você Olha, faz. De eu repente você chega para ele e fala assim, meu amigo, cara, meu. Você pode estar com o saco cheio dele. Você fala, cara, meu amigo, foi bom você ter vindo aqui hoje. Meu dia estava triste. Você alegrou meu dia. Ele vai ficar feliz. Só que assim, a gente está um pouquinho corrido. Apesar de estar muito feliz, você ter alegrado meu dia. Esse equipamento que eu te mostrei aqui, ficou alguma dúvida? Primeiro você dá uma elogiada nele, depois, então, assim, é a forma de abordar. Né? Mas o esse ainda Alexandre é Silva mais. aqui manja muito de empatia. Qual que é a palavra bonita para empatia, Márcio? É, como é que é? A empatia é se colocar no lugar do outro, entender Rapport, a dor do outro. rapport. Ô, Alexandre, é rapport. Você mandou bem aqui nos comentários, cara. Ó, vou até fazer um print aqui, homem, porque isso aqui eu vou tentar colocar lá no YouTube na gravação. Muito bom, velho, muito bom. A gente tem os mestres participando com a gente aqui. Mas posso dar uma dica, Diego? Quando a gente fala em perfil de cliente, por exemplo, tem cliente que se você conversa com ele, você fala palavras em inglês que tem significado, ele fala, nossa, olha, o Diegão conhece bastante. Mas a gente trabalha com um público, às vezes, que é mais simples. Se você falar coisa complicada para ele, mas esse Diego está me xingando. Então, assim, procurar sempre também é utilizar palavras e aprender. Por exemplo, vai chegar um cliente lá que falou que ia alugar uma alisadora de piso. Vai chegar outro, eu queria um bambolê. Vai chegar outro, ô compadre, você tem por acaso aquele negócio lá que pula-pula? É aquele negócio lá que parece um sapo? Né? Você tem helicóptero? Já me procuraram o helicóptero. E o que é o tal do helicóptero? É a mesma alisadora de piso. Então, assim, entender o cliente, anotar essas coisas. Quando o cara fala com uma palavra diferente, ô rapaz, você veio aqui para me ensinar, eu não sei o que significa isso não, me ensina para mim. E anota, porque você pode usar ali na frente. Sempre ter o caderninho ali para anotar o nome do cliente. Coisa mais chata que tem é o cliente chegar, você conversar com ele meia hora e perguntar o nome dele. Se você tem problema de memória, atender o telefone, tem ali um caderno do lado, anota o nome de quem você está falando. O cliente solicitou alguma coisa, é importantíssimo. Se você não sabe, o cliente fez uma pergunta, você não sabe, não inventa. Fala, meu amigo, eu não sei responder a tua pergunta. Eu vou anotar aqui, eu vou ver com o pessoal técnico e vou te retornar. Dá segurança, Humildade. humildade. Então, assim, Marcelo, marketing de relacionamento é comportamento. joia. Dá uma luz aqui para mim na pergunta que o Fogaça fez, que você deve ter desse tipo, umas perguntas diretas desse tipo das anteriores. Como conduzir o atendimento com um cliente que não está disposto a ouvir o atendimento consultivo? Então, você está querendo dar a melhor Então, ferramenta para o fala para cara ele e ele aguardar, não... fala para ele aguardar que tem um slide desse cara aqui. Tá bom. Ó, eu acho que eu já tenho quase praticamente aqui, porque assim, a gente foi catalogando esses perfis aí, esse treinamento, a primeira vez que eu dei esse treinamento, só que eu dava treinamento na fábrica, para as vendedoras. Foi em 2007. Em 2010, novamente, depois no Sul. Então, assim, a gente foi, cada vez que a gente fazia, a gente melhorava um pouquinho e incluía um perfil. Mas Eu vi um vai ter esse comentário aqui perfil também. que estava dizendo assim, live de milhões. Tô quase voltando para fixar ele aqui de novo. Tá? Gostei demais, ainda mais na hora que você colocou achei aqui
Live de milhões. Ainda mais a hora que você mandou essas perguntas diretas aí, essas perguntas focadas. Vixe! Bora, Marcelo, pro Na próximo. verdade, Posso botar o assim, próximo? pode sim. Assim, na verdade, eu tenho dois PowerPoint. O segundo PowerPoint, que eu nem consegui pegar ele, é só desse tipo de pergunta. É só Boa, de garoto. abordagem. Mas Aí. hoje eu não consigo, não vai dar tempo. Eu me preparei primeiro para explicar o que é o marketing de relacionamento. Pra você ter uma E ideia, quando olha, eu dou treinamento nas empresas, no primeiro dia, para não ficar cansativo, eu falo sobre o que é marketing de relacionamento, sobre o perfil psicológico de cada cliente, e a gente aborda. No segundo PowerPoint, que é no segundo dia, que deu um tempo para o pessoal descansar, para entender o que é só essa questão de pergunta e resposta. Aí é prática mesmo. Aí é prática mesmo. Mas vai ficar com outra oportunidade. show de bola. Tô feliz demais. Tô Então feliz vamos demais. lá. O próximo agora é aquele cara importante, presunçoso. Eu vou dar um exemplo. Você atende ali uma grande construtora, não quer contar. Eu tenho um monte de amigo de construtora que não é orgulhoso, que não tem um ego, o cara é simplão, mas você atende um cara, ele não é o dono da construtora, ele é o comprador. Ou às vezes ele é um engenheiro. E é um engenheiro renomado, é um engenheiro famoso, mas o cara não é simples, ele é cheio de ego, é um cara orgulhoso. É um cara que conhece tudo. Ele é dotado de uma terrível superestima. Ele é vaidoso, ele pressiona o vendedor com objeções fúteis, ele não aceita a opinião alheia. Parece um pouco o que o Fogaça falou, né? Ele procura desprezar a oferta, ele quer e ele precisa dominar o diálogo, né? Ele deseja o poder, ele deseja saber de tudo. Até antes da gente entrar em como argumentar com esse cliente, me veio aqui um exemplo, tá? É assim, hoje eu trabalho, meu carro-chefe hoje é politriz de piso. E acontece muito isso. Então, assim, quando a gente fala, não aquela politriz pequena que a gente aluga para pequenos serviços, aquela politriz, nós temos politriz, por exemplo, a Affinity hoje tem politriz de 500 quilos, nós temos politriz de 50 a 500 quilos. Então, pega um barracão, por exemplo, de 10 mil metros quadrados. O que acontece? Tem empresas que já faz isso há 20 anos. Ele faz o polimento da lapidação com água. O que acontece? Ele gera lama. Então ele precisa de uma politriz. Mesmo que ele tiver um aspirador para coletar água, que é muito caro, é muito difícil, ele vai ter que descartar essa água com resíduo de concreto, com resíduo do inserto diamantado na rede fluvial. Aí ele vai ter problema com CETESB, o cara vai ter um monte de problema. Só que se eu chegar para esse cara, que é presunçoso, e falar, cara, em vez de você pegar e utilizar uma politriz no molhado, você vai utilizar seco, é melhor? Eu trabalho há 20 anos com isso, meu amigo. Eu sempre fiz dessa forma. Você quer me ensinar a trabalhar? Então você tem que ter uma forma de abordagem de perguntar primeiro como é que ele faz o serviço. Primeiro você tem que ouvir ele. Você pergunta bem, e ele vai falar bonito a forma que ele faz. Nossa, mas olha que interessante. Aí você dá uma massagem no ego dele. Olha, realmente eu fiquei impressionado com a sua técnica, a forma de trabalhar. Posso dar uma sugestão? Em vez de você impor, ele dá uma sugestão. Posso dar uma sugestão? Tem um cliente nosso que comentou que com o aspirador de pó, ele diminuiu dois funcionários. Porque antes ele tinha um operador e duas pessoas com rodo puxando aquela água. Hoje ele tem um funcionário com um aspirador de pó. Diminuiu dois funcionários. Ele não tem mais problema com a CETESB porque ele não precisa descartar a água. Então ele teve economia de funcionário. O que o senhor acha? Você que é uma pessoa, eu estou passando para a decisão para ele. Eu não decidi por ele. Você viu a diferença? O que o senhor acha? Isso eu já fiz na prática. O cara, olha, realmente isso vai dar certo. Sabe o que o cara fez? Ele levou a solução da empresa como a ideia fosse dele e comprou o meu coletor de pó. Você Marcião, entendeu? milhões essa live. Milhões. Estamos aqui Muito aprendendo bom, juntos. cara. E Caraca. eu acabei Mandou nem bem. lendo então, assim, vamos ver se bate com que... Isso aqui foi escrito em 2007, vamos ver se bate com o que eu falei agora. Dar valor às suas vaidades. Dar-lhe o prestígio de ser bajulador. Não temer ele, não ter medo. Não evitar ele, não menosprezar, mas ser rápido e objetivo. Dar a impressão que a decisão partiu dele. Você viu o que eu fiz?
eu contornei de uma forma que a impressão deu a impressão que a decisão era dele. Usar as suas ideias para eliminar a objeção, ou seja, você pode pegar uma própria ideia desse tipo de cliente para eliminar as objeções dele. E sempre apresentar sugestões e não conclusões com esse cliente que tem o ego lá grande. Tá? Tem outro perfil que ele precisa que você... o cliente inseguro, ele precisa que você ensine o caminho para ele. O cliente presunçoso, ele precisa que você dê a impressão que foi ele que deu a ideia. Muito bom. Bom demais, Márcio. Vamos lá para o próximo? Ficou alguma dúvida aí? Alguma pergunta do povo aí? Nada, o pessoal tá atentíssimo aqui, cara. Pode mandar. Então, esse próximo aqui, ele é o descuidado e confuso. Ainda não é o malandro, né? É diferente do tímido, tá? Nós não chegamos no malandrão ainda não, tá? Esse aí, ele é descuidado e confuso. Mas ele é perigoso. Quando eu começar a falar, todo locador vai imaginar que já teve um cliente desse. Ele faz pedido às pressas. Já teve aquele cliente que pede tudo correndo? Aí ele anula os pedidos em seguida. Ele pede correndo, daqui a pouco ele anula. Daqui a pouco ele quer de novo. Aí ele aluga o negócio em pressa e ele quer fazer reclamação. Aí depois ele volta atrás. É um cara extremamente desorganizado. Eu acho que esse aí é até fácil. Os locadores lidam muito com esse tipo de cliente e o pessoal vai saber o que fazer. Mas assim, cliente, quando ele pede tudo na correria... Gente, hoje o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa. Printa. Porque o pessoal pegou mania agora de colocar mensagem temporária. Aí ele combina alguma coisa com você, ele combina na locação alguma coisa com você. Não, pode mandar assim mesmo. Vocês já ouviram essa frase? Você explica para ele que vai dar errado. Não, eu assumo o risco, pode mandar assim mesmo. Aí você printa e você deixa guardado, porque ele vai voltar, ele vai reclamar e ele não vai assumir. Acontece isso aí, Diego? Acontece sim. É bem isso que a gente está fazendo, viu, Márcio? É treinar o pessoal que está atendendo, guardar as provas. Cara, tem que ser persistente. O negócio é atendimento a cliente o tempo inteiro, de pessoa para pessoa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente vai sempre se aprimorando, né? Cara, que da hora. Tem um comentário bom aqui, o pessoal... Pode falar. Tá contando aqui, ó. Tem cliente que pede 2, 3, quando chega na obra diz que só quer 1, né? Aí tem cliente que se atrapalha e não sabe o que tá pedindo. Aí tem um que fala assim, mas eu quero alugar o mesmo equipamento que eu usei da outra vez. Só que aí o vendedor já tá ligeiro, que ele vai usar em outro lugar, em outra obra, em outra aplicação. É o tipo de cliente que não pega. Até perguntaram, como é que eu faço para responder para esse cara, que ele quer o mesmo da outra vez, mas a gente sabe que ele vai usar para outra coisa. O que você dá de sugestão aí, Márcio? Depende do perfil. Me dá esse exemplo objetivo, que acho que eu não captei. Dá um exemplo. Dou sim. Dá um exemplo. Eu peguei o martelete de 10 na semana passada. Hoje você manda ele de novo para mim? Mas não, hoje o caso é do cara usar um martelete de 30 lá. Aí o Fernando da Lupo na live lá foi sensacional. Não importa se ele falar para você, eu preciso de um martelete, se é o mesmo da outra vez, se ele já vem com martelete de 10 quilos. A pergunta de ouro, o que o senhor vai fazer? E se ele teimar, porque assim, o vendedor também tem um sexto sentido. A gente tem um feeling. Parece que tem um negocinho, fala lá no ouvido da gente assim, esse cara tá te enganando, esse cara tá te enrolando. Se você sentir que ele tá, aí você joga a responsabilidade para ele. De uma forma educada, você fala para ele assim, você vai usar no quê? Ele falou, não, é na mesma coisa que eu fiz da outra vez. Mas o que você fez da outra vez? Eu quebrei só um tijolinho ali, assim, assado. Não, legal, eu só vou fazer uma observação. Você não fica chateado comigo, que é uma orientação aqui da loja, que assim, eu preciso orientar direito, porque assim, se de repente acontecer de você usar uma coisa maior, vai lá, entortar a biela lá, vai entortar uma pecinha lá, e vai chegar na manutenção, e eles não vão dar garantia, porque não é nem nós aqui da locadora, você joga para a fábrica. A fábrica vai olhar e falar, foi mau uso. E aí eu vou ter que cobrar de senhor. Mas de uma forma educada. Respondeu a pergunta, Diegão? Respondeu.
Eu acho que Respondeu na e o encarnação pessoal... passada, acho que eu trabalhei em locadora, né? Foi nessa mesmo, companheiro. Deu tempo, deu tempo. Ainda dá tempo de aprender mais. Vou, vou ler mais um aqui para deixar na gravação da galera do YouTube. Avisa que o equipamento, pelo que sabemos, é inadequado, que existe o risco de quebra e pode gerar um custo de manutenção. Falou em custo, o cara fica esperto. Ele é teimoso, mas ele respeita o dinheiro dele, sabe que dinheiro não leva desaforo para casa. Eu não sei como é que está o público, se entrou algumas pessoas agora recentemente. Aquele exemplo do Fernando Daluco foi sensacional. Foi sensacional. O cara ia alugar um equipamento que ia dar errado. Quer repetir para nós aí, Digão? Você lembra? A pergunta? Do gerador? Não, não, lá do Ah, gerador, o do caos? exemplo que casa Faz com isso. você, por favor. Faz você. Que assim, de repente alguém entrou na live e não ouviu o comentário. Teve Tem uma gente live, entrando novo, sim. sim, sim. Teve uma live anterior, tava o Diego e o Fernando lá da Lupo, e o cara foi alugar um gerador. E o que ele faz? Ele pergunta, aonde você vai ligar? Porque assim, o cara pode ligar numa televisão, o cara pode ligar, sei lá, numa... Tem equipamentos eletrônicos caríssimos, então vai dar BO. E aí, se o cara de repente chega lá e fala para ele, eu vou ligar uma máquina de solda. A máquina de solda, ela trabalha em curto. Se você ligar no gerador aí de 10, de 15 kVA, vai queimar o gerador, vai dar problema de manutenção. O que ele faz? Olha, então eu vou te oferecer um, um inversor de solda, porque o inversor de solda pode trabalhar com curto, não dá problema nenhum. Ou seja, ele resolveu o problema e alugou 2 equipamentos. Machão, machão, a gente foge do assunto, mas é gostoso. Olha a treta que o Kleberson pegou. O cliente virou para ele e falou, olha, você não aluga essa bosta aqui para mais ninguém. Ixi, falei palavrão, não pode. Não aluga esse trem para mais ninguém. Pega esse trem e some daqui, senão eu vou te dar um tiro. Olha, não tem nem resposta. Põe no meio da caçamba e leva embora. Nunca mais aluga nenhuma parafusadeira para esse cara. Ah, cliente entojado do caramba. Treta. Olha, Diegão, então vamos lá. Vamos supor que o cliente chegou nessa situação, nervoso. O que você não deve fazer? Levantar a voz. Tem uma técnica, o cara chega nervoso, meu amigo, o que aconteceu? Explica para mim, eu tô aqui para te ajudar. Não, porque esse equipamento é uma porcaria, ele quebrou, tal, tal. Vai falando com calma. Mas só me dá mais... Tenta ir conversando com ele, tenta ir acalmar. Tem caso que não tem jeito, o cara chega nervoso, ele vai embora. E às vezes tem situação que o equipamento deu problema lá mesmo e o cara não tem habilidade, o cara não está acostumado. Até faz parte do marketing de relacionamento. Todo mundo que é dono de uma locadora tem esposa, tem marido, tem filhos, tem pessoas na família. Nós estamos hoje com uma característica que a gente precisa entender quem lida com o povo. Antigamente, a criança era criada para obedecer o pai, obedecer a mãe. Lá atrás, quanto mais filho homem o cara tinha, melhor era. Era riqueza. Porque assim, basicamente o pessoal ia trabalhar na agricultura. Então, quanto mais filho tinha, era mais gente para trabalhar. Quanto mais menina tinha, é mais menina para ajudar a mãe. Estou falando mentira? Não, Hoje as não. crianças estão Eu já ouvi criadas como? japonês falando isso. O japonês estava Hoje as brincando crianças... comigo. Eu tava na locadora dele. Ô, Márcio, cortei você, perdão. Não, Só do só para japonês. concluir o raciocínio para o pessoal entender. Aí o que acontece hoje? A criança vai para a escola, a mãe leva a mochila. Não é a criança que carrega. A gente acha que isso é amor. Aí a criança senta no sofá com um controle remoto, liga a televisão, mãe, busca um suco. A mãe vai buscar. E aí a criança faz errado, acontece isso, digamos, mais do que você imagina, tá? Criança lá na frente da televisão. Hoje a gente põe a televisão para as crianças não dar trabalho. Não, ele faz muita bagunça, eu vou pôr a televisão para distrair e deixa a criança ali. E aí a criança é contrariada, ela faz manha. E a maioria dos pais hoje não contraria a criança. Vai para a escola, não pode contrariar a criança. O cara cresce sem ter a oportunidade de ouvir não. Aí ele chega na locadora, o negócio não dá certo, ele fala que vai dar um tiro no dono da locadora. Às vezes não é nem o coitado que quis dar o tiro lá no nosso amigo. Na casa dele ele não soube ouvir não. Então, assim, esses clientes chatos que estão chegando na locadora, somos nós que estamos criando. Alguém está educando de forma errada.
Eu não estou falando que é culpa dos pais, pelo amor de Deus. Eu conheço pais aí que também tem o caráter da pessoa, tá, Diego? Eu conheço pais aí que são honestos, que dão bons exemplos, que falam não para os filhos, e os filhos têm esse comportamento. Então, assim, não é generalizando, né? Mas eu tenho que entender que lidar com pessoa não é fácil, gente. Você tem que ser psicólogo. Você tem que ser psicólogo para atender Marcião, cliente. que doideira. Eu vou contar uma fofoca aqui pra galera, posso? Pode. A live Ó, é sua, galera, Diegão. é sua, viu? O Márcio tava tímido pra caramba, porque ele fala em locadora, fala em evento, fala bonito no microfone, mas ele não tinha costume de fazer live, ficar olhando pra É a telinha. Ele primeira. tá arrasando, Primeira. galera. Que conteúdo de primeira. Vocês que pegaram esse negócio aqui ao vivo sentiram a pressão. Aí tem conteúdo, hein? Márcio, eu tô muito Eu, feliz e muito grato com tudo isso, velho. eu Cara, percebi mas que que você não bobeira de alisa, não não. Você trazer. faz umas perguntas aí. Ah, eu? É, você não alisa, não. Você não, Márcio, mas dá um exemplo aí. Não é só falar, não. Dá um, você aperta mesmo. Ah, eu toco terror, mas assim, com a luvinha de pelica, né? Mas a turma põe pressão também, ó. Ó, essa pergunta aqui, boa, cara. Como lidar com o cliente que, por ser fidelizado, quer exclusividade, equipamento rápido e valor menor? Mantém ele ou deixa? Cara, eu adoraria responder. Posso? Pode sim. Aê! Vamos lá, central da locação. O negócio é o seguinte: se ele já está fidelizado, já aconteceu um acordo entre vocês. Então você vai precisar, talvez, rever o acordo que você combinou com ele. E nada mais correto do que uma nova conversa. Olha, senhor, o senhor está tendo tudo de melhor que a gente pode oferecer. A gente já está te dando o melhor atendimento, o melhor equipamento e o melhor prazo de entrega. Agora, se você achar que o meu preço para te entregar tudo isso ainda está caro, a gente vai ter que revisar tudo isso e tem a chance de, com tudo isso que eu estou te entregando, eu ter que subir o preço. Vamos deixar do jeito que está? Entendeu? É um exemplo de conversa. Eu acredito que a gente não consegue aprofundar em 1000 exemplos, mas é um exemplo. Então, estruturalmente, revisando. Vamos revisar essa conversa, revisar esse acordo e oferecer para ele a possibilidade dele pagar avulso por tudo isso. Então, ele está querendo te castigar, ao invés de te valorizar como um parceiro que você fidelizou. Tá bom? Então, Ajudou, Diego, Marcelo? ajudou ou não? Na verdade, você me atrapalhou, que eu tinha visto duas saídas e eu esqueci uma. Faz a pergunta de novo. Eu tinha visto duas saídas para isso aí. Me faz a pergunta de novo, que ele falou Muito ontem bom, para mim. faça assim. Por favor. O cara tá Ontem. fidelizado, né? E aí, ele tá querendo baixar seu preço. Você já Ou seja, ele quer atende ele, aproveitar. ele tá querendo aproveitar mais. O que que a gente fala para esse cliente? Deixa ele embora? Beleza. Tá. O que acontece? O Fernando da Lupa, acho que ele deu também um exemplo parecido mas vamos lá. Com relação ao preço, eu sou uma palestra do Marco Aurélio da antiga Lockbras, lá de Minas, tá? Quem conhece lá o Marco Aurélio, ele falava o seguinte, que tinha um cliente que alugava uma determinada quantidade de equipamento para ele. E ele tem aquele jeito meio mineirinho de conversar, e aí um dia o cara falou, cara, se você fazer mais barato, eu vou alugar muito para você. Aí ele falou, cara, ele respondeu pro cara, você é um cara muito inteligente. Eu conheço você é um cara muito inteligente. Então vamos fazer matemática. Eu já estou fazendo o melhor preço para você. Se eu baixar meu preço, eu vou tomar prejuízo. Quanto mais alugar para você, mais prejuízo eu vou tomar. Então, assim, ele fez uma questão matemática e falou, já estou te fazendo para você o melhor preço. Estou te fornecendo um equipamento com preço justo. Se eu baixar mais meu preço, eu tomo prejuízo. E se você alugar muito tomando prejuízo, você vai chegar aqui, a locadora vai estar fechada. Respondeu? Respondeu bem demais, cara. E aí, para complementar mais um exemplo aqui, ó, o Douglas está explicando aqui pra gente. Fidelidade, ela é dinâmica, ela não é estática. A fidelidade pode mudar. Hoje você está conseguindo atender o que ele deseja, amanhã você não atende o que ele deseja. Hoje ele está aceitando o acordo que fez, amanhã ele não está aceitando o acordo que ele mesmo fez. É dinâmico. Muito bom. O Douglas me ajudou. O exemplo que o Douglas deu, o Douglas é uma pessoa muito querida, ele é um marco aí no segmento de locação. E, gente, vocês querem saber o que é marketing de relacionamento? Bate papo com o Douglas, cara.
o marketing de relacionamento em pessoa. Em pessoa. Em pessoa, ele exercita isso, essa questão do marketing de relacionamento. Tá? Então, assim, você se relacionar com pessoas, você criar essa empatia, a questão de fidelizar o cliente, né? O que que acontece? Se você, por exemplo, atende a pessoa bem, resolve o problema dele, ele vai voltar para comprar. Ele vai voltar para comprar. Então, assim, um exemplo, numa das lives, vi o locador comentar que o cliente foi, alugou o compactador, gostou. Aí depois ele voltou e falou, olha, tem um locador aqui que está fazendo mais barato. Falou, olha, eu não consigo chegar no preço desse outro locador. Ah, mas você vai perder a venda. Pô, eu sempre comprei com você, eu sempre aluguei com você, mas eu quero continuar alugando. Mas assim, nós temos equipamento de qualidade, nossos equipamentos são revisados. Então, assim, eu estou te alugando num preço justo. E sempre fala para ele que o seu preço, você está fazendo um bom preço para ele. Olha que eu estou te fazendo o meu melhor preço, o que eu consigo chegar. Mas não teve jeito. O cara não quis saber e ele alugou do outro. 3 dias Muito bom. depois ele voltou lá. 3 dias depois ele ligou lá. Meu amigo, por favor. Eu lembrei agora, Diegão, que você me atrapalhou, que o cara fez outra pergunta que você pulou. Eu lembrei agora. Ele queria que pulava, que passava na frente. Não é isso que o cara falou? Ele quer o melhor preço e quer que passar na frente dos outros. A minha memória não está tão ruim, não. Foi isso que ele perguntou lá? Aí, Já nem lembro mais, já tô pegando outra dica. Pode seguir. Já passou, mas ele comentou isso também, que o cara quer passar na frente. Acontece muito isso. Né? Então, assim, esse passar na frente, a gente tem que ter um feeling. Eu posso passar um cliente na frente? Pode. Por exemplo, o compactador de solo. Se ele quebrou e deu problema, e foi culpa do cara, num caso desse foi culpa do cara, se eu puder atender, eu vou atender. Mas se eu não conseguir atender ele hoje, falar, hoje eu não consigo te mandar agora de manhã, eu mando à tarde. Beleza. Mas o cara aluga uma alisadora de concreto. O cara está lá com o concreto verde. O cara liga desesperado, eu preciso de um outro equipamento, o equipamento está aqui, quebrou, ou mesmo que ele alugou de outro. Você sabe que é uma situação de emergência, então é uma situação que se você furar a fila, se você passar na frente, você vai fidelizar o cliente e vai resolver o problema dele. Então, antes de furar a fila, tem que ver a prioridade, porque você deve saber melhor que eu que tem alguns equipamentos que, tipo assim, você imagina um gerador, o cara que aluga gerador grande para o hospital. Na época da Covid, alugou muito gerador. O gerador está alugado para o hospital. Aí liga o comprador lá do hospital desesperado, meu amigo, o gerador parou de funcionar. Tem gente morrendo aqui. Ah, eu vou anotar aqui a sua solicitação e depois nós resolve. Então, assim, a gente tem que ter esse feeling da prioridade, de tipo de equipamento. Se esse equipamento vai dar um prejuízo grande. Você imagina uma pistola de wireless, o cara tá pintando um portão grande, alguma coisa, e ela lá entope um bico, ela dá um problema lá, e depois o cara quer que você pague o portão dele. Então, tem situações que você tem que colocar o custo-benefício para você fidelizar o cliente. No meu ver, mas eu posso estar errado. Você que é o mestre aí, me fala. Não, tô concordando contigo e ainda vou reforçar vários exemplos, ó. A Mara falou, parceria é uma via de mão dupla. Aí o Alexandre sabiamente também está ajudando a gente bastante hoje na live. Ele falou, às vezes o medo de perder te impede de ganhar. Aí outra discussão que o Fogaça abriu aqui com o Central da Locação. Não adianta ter 3, 4 clientes que eles alugam pra caramba. A hora que um desses te deixa na mão, você tá frito. E aí tenha 10 ou 15 clientes que aluguem menos às vezes. Então a dica deles foi, aumente a carteira de cliente para não ser escravo de poucos clientes. Bora seguir. Antes de seguir, ele falou uma coisa sábia. Então vamos lá. Você tem um cliente só grande, ou 2 ou 3 clientes grandes. Todo mundo sabe disso. Se esses clientes quebrar, você quebra junto. Você precisa ter uma variedade de clientes. Aí a pergunta, você sabe manter esses clientes? Então, assim, eu tenho um monte de cliente pequeno e, de repente, esses clientes começam a parar de alugar. O Douglas falou uma coisa muito interessante. Vou aproveitar que o Douglas está aí. Ele comentou na live dele que locador é ciumento. O locador, ele tem um funcionário, o funcionário trabalhou bem. Aí esse funcionário um dia fala assim, não vou trabalhar mais para você não, vou montar uma locadora. Aí o
funcionário vai lá e monta uma locadora de concorrente com ele. Só que assim, eu sou muito maior do que ele. Eu já tenho caminhão, eu tenho uma estratégia de entrega. O correto, focar no que eu estou fazendo, que sempre deu certo. Eu sempre fiz daquele jeito, deu certo. Mas agora, não, eu não vou deixar aquele cara crescer, não. E aí você começa a disputar preço com um cara que tem um custo baixo. Aí você baixa teu preço. Eu vi muito. E você, baixando o preço, você não consegue fazer manutenção do equipamento. Você não fazendo manutenção do equipamento, você não entrega aquilo que o cliente precisa. E aí os clientes começam indo embora e você não entende. Poxa, eu tinha uma carteira grande de cliente e os clientes estão indo embora. Eles estão indo embora por quê? Porque eu baixei o preço para acompanhar o cara que tinha um custo menor. Eu não fiz manutenção do meu cliente. Eu começo a ficar estressado por causa disso, porque os boletos não dá para pagar e começo a maltratar os funcionários também vai embora. E o negócio vai... E aí a gente fala que foi culpa do outro. Não. A gente tem que entender o perfil do nosso cliente. Por exemplo, o cara do McDonald's, o cara lá do Madeiro. Diego, você é um cara conhecido, me fala um restaurante bom aí, que eu tô meio desatualizado. Ah, eu sou pobre. Eu vou falar lanches do Anselmo em Monte Sião. Lanche bom, restaurante da hora. Eu sou Mas vamos dar um Marcelo. exemplo assim, tipo assim, vamos dar um exemplo prático. Tem ali, por exemplo, um restaurante Madeiro, tem um restaurante italiano famoso, e abre o cara do carrinho do lanche, o McDonald's. O McDonald's não vai baixar o preço dele, porque o carrinho do lanche não é concorrente dele. O McDonald's se incomoda se abrir um Bob's perto, alguém do mesmo dele. O cara do Coco Bambu, você entendeu? Então, assim, tem perfil de cliente. Então, a gente tem que entender onde é que a gente está, qual que é o nosso perfil. Todo mundo é importante. O locador pequeno que está começando agora, ele é importante. Mas qual que é o concorrente dele direto? É o outro locador pequeno. Ele tem que se balizar por alguém que tem um custo igual a ele. Ele não pode querer dar o passo igual ao maior e nem o maior querer. Eu não estou desmerecendo nenhum, todos são importantes. Porque o que é grande hoje, ele foi pequeno também ontem. Mas cada um tem que ver a sua estratégia e seu custo. Márcio do céu, que aula, companheiro. Que aula, viu? Estamos aprendendo junto aqui, Diegão. Meu Isso aí é Deus dica do Douglas. Eu estou copiando meu amigo Douglas aí. Pode copiar. Essas informações divulgando aqui para 50, 100 pessoas. Nós estamos fazendo um baita de um serviço dentro do Rental. Vamos recapitular isso aí? Vamos até deixar mais um minuto fixado isso na cabeça? Ó, o Fogaça deu um exemplo aqui muito bom. Eu quero bater de novo nessa tecla, sabe, Márcio? Porque é muito difícil da gente colocar isso e agir assim, sabe? Até na minha locadora é difícil. Eu também tenho um ciúmezinho das outras locadoras. E olha que o pessoal é amigo, velho. Então, assim, eu acho que o Fogaça colocou aqui vai complementar esse raciocínio de que é bom um concorrente novo ali, menor do que a gente, às vezes, no caso, né? Ele diz assim, o pequeno cliente, o pequeno locador, aluga menos. Não, ele falou que o cliente pequeno aluga menos. Principalmente quando o dinheiro das grandes obras e financiamentos habitacionais seca. Ah, ele está comparando outra coisa. O que eu enxerguei quando eu li na primeira vez? Que o locador pequeno, ele ajuda a você divulgar mais no mercado e às vezes vai entrar um pedido grande ali no locador pequeno, o que ele vai falar? Aluga lá no Diegão. O Diegão tem à disposição essa quantidade que o senhor precisa. Isso acontece por aqui, ó. Eu não tenho 10 desse, mas o Diegão tem. Eu não tenho 500 andaime, mas vai lá no Diegão que tem. Então, o locador pequeno, às vezes, é uma parceria interessante para a locadora que já está no mercado. Para fixar mais ainda, posso dar um exemplo? Todo 2. mundo conhece o Fernando Torres da Newmac, da franquia Rental Home Office, né? O Fernando Torres hoje é mais conhecido pelo poder da ação, lá pelo Imersão. O Fernando é um cara que me ajudou muito, principalmente quando tinha locador pequeno. A gente tem que ter humildade. Lembra que eu comentei que eu era o cara que eu visitava a locadora e depois eu passei a ser o cara que dava atendimento à locadora. E muitas vezes tinha o cara que estava começando e falava, Márcio, eu estou começando agora. O que eu alugo? O que eu faço? E nem sempre eu sabia responder. O que eu falei? A gente tem que ter humildade. E o Fernando me ajudava muito. E às vezes falou, não, Márcio, passa o telefone do cara, eu oriento. E aí você fica pensando, por que um cara igual o Fernando Torres, um locador que está começando ali pequeno, ele vai e ajuda? Eu fiz essa pergunta para ele uma vez, ele falou, Márcio, se a
a gente não orientar o pessoal que está começando, o cara vai trabalhar errado e ele vai estragar o nosso negócio. Então é melhor a gente orientar corretamente o cara, incentivar ele, apoiar para que ele cresça. Porque quando cresce para um, o mercado cresce para todo mundo. Mas se ele crescer de forma saudável, não atrapalha ninguém. Gente, tem espaço para alocação para todo mundo. Caraca, e eu vou ainda acrescentar, falando do Fernando, viu? O Fernando é um cara que o marketing de relacionamento dele é baseado em servir. Então, cara, ele sofre quando ele não tem tempo para te responder. Ele sofre quando ele não pode ali dedicar uma atenção maior para alguém. Eu conheço ele, velho. Ele sofre. Às vezes ele precisa falar, olha, procura esse cara, você vai precisar contratar ele, mas, cara, realmente eu não vou conseguir ir muito longe para te ajudar nisso daí como eu gostaria. Nossa, o negócio dele é servir. Ele gosta muito de ajudar, viu? E assim, Bem não é lembrado. conversa fiada. Ó, eu estou Não aqui é. na cidade de Sertãozinho, estou em Sertãozinho agora, próximo de Ribeirão Preto. Eu não lembro se é para Adópolis, mas tem alguma cidade aqui próxima de Sertãozinho que é pequena. E eu acabei, o cliente entrou em contato comigo, eu estava negociando o andaime, e eu não sei o que nós acabamos comentando que saiu o papo do Fernando. O cara, eu devo muito a ele. O próprio locador falando o tanto que ele ajudou, o tanto que ele fez, né? Principalmente aí no começo. Então, assim, é uma dica para o locador. Gente, não adianta ficar com ciúme. Não adianta, porque se o cara trabalhar errado, é o que o Douglas fala sempre. Locadora, ela não fecha. Ela vai derretendo aos poucos. Como é que é a frase que ele fala? Alguma coisa mais ou menos assim. Locadora não quebra, locadora derrete. Derrete. Mas ela derrete aos poucos, esse que é o problema. É igual a Eu te falo de velhinha. experiência. Quando eu trabalhei nessa empresa do Sul, basicamente eu tinha dois focos de cliente. Eu tinha revenda e tinha locadora. Revenda, se o cara não trabalhar direito, o cara que tem comércio de venda, ele quebra muito rápido. Por quê? Ele tem que repor equipamento. Então, por exemplo, eu comprei meu estoque, eu vendi errado, eu sofri um golpe, eu não recebi e eu não tenho capital para repor, você quebra muito mais rápido. No caso da locação, como você está com o equipamento pago, o equipamento está novo, às vezes o cara não tem muita experiência, ele aluga de forma errada, até vir o prejuízo. Quando ele perceber que os equipamentos estão sucateados, ele já está no fundo do poço. Mas é um processo lento e demorado. Então, se a gente ajudar esse cara aí e ele não nos prejudicar, a gente está ajudando ele, a gente está saindo da cidade e o mercado ganha com isso. Muito bom. Marcião, 1h30, nós não falamos da metade dos perfis. Vamos E falar aí, mais como é um que a ou gente dois faz? aqui? Vamos fazer o A seguinte, conversa se o esquenta. pessoal não ligar, para a gente não passar, posso falar todos os perfis direto, sem interrupção, e aí depois a gente comenta para a gente, senão vai acabar a live e não. O que vocês Não, acham? não, não. É melhor a gente parar do que a gente fazer isso. Pessoal, não Então, assim. Daqui a beleza. pouco vai dar 9 horas, a galera que já tá aqui desde o começo vai cansar, vai precisar jantar, dormir. Vamos fazer mais um ou dois e a gente encerra a live. Depois a gente remarca e faz outros perfis. Beleza, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver Fazer aqui com qual que é mais. qualidade. Vamos fazer Vê aí. com qualidade. Venda com qualidade. Olha, tem aqui um perfil desconfiado e curioso, mas ele é muito parecido com o outro, né? Confuso. Vamos pular esse. Tá. Deixa eu ver. Esse aqui é importante o cliente saber, tá? Qual? O sabido e inteligente. Show. Tá? Ele é diferente daquele cara do ego. O cara do ego, às vezes, ele não conhece. Aquele que eu falei. Ele é um sabichão, ele sabe tudo. Eu estou falando do cliente que ele é inteligente mesmo. Que ele sabe o que ele está falando. Ele entra na tua locadora e ele conhece tudo de verdade. Então, esse cliente é um cliente que ele é bem informado. Ele sabe o que diz. E ele não é facilmente influenciado. E ele não gosta de argumentos fracos. E ele tem muita confiança e muita imposição no que ele fala. Então, tipo assim, é um cliente que você tem que argumentar com provas. Ele não liga se você não falar que não sabe. Se você falar para ele, se você tiver a humildade de falar para ele, falar, meu amigo, eu não sei te responder, eu vou procurar informação. E você trazer a informação correta, tudo bem. Mas se você falar mentira, aquele famoso information, rapaz, eu visitando locadora, a gente às vezes ouve o pessoal falando um negócio para mim,
Você sabe disso, Diegão. Às vezes o pessoal dá uma embromation, responde qualquer coisa. Gente, entre responder qualquer coisa e não responder nada, é melhor não responder nada. Olha, eu não sei, eu vou verificar para o senhor. Porque responder errado, para quem sabe, perde credibilidade. Então, assim, esse cliente você tem que demonstrar conhecimento também, sem irritar ele. Deixar ele à vontade, porque geralmente o cara que ele conhece, ele gosta de falar. Desde que não atrapalhe o teu negócio, a locadora está vazia, não tem ninguém esperando, não está atrapalhando o teu negócio, deixa ele falar. Mas você tem que ser firme com ele também, né? E apresentar fatos e não opinião. Tem uma diferença de fato e opinião. Uma coisa é a opinião do Márcio. Para esse cliente que ele é inteligente, que ele sabe de tudo, não importa. Então, assim, eu tenho que apresentar para ele fatos. Porque se acontecer uma situação que eu discordo dele, eu tenho que apresentar com fatos, né? E assim, esse cara gosta de receber informação privilegiada. Então, quando você tem uma informação para esse cliente, por que o cara é inteligente? Ou é um dom natural dele, ou ele é um cara que pesquisa muito. Ele é um cara que se informa muito. Então, quando você traz novidade para ele, ele gosta. Igual, por exemplo, o Diego. Eu já vi o Diego fazer umas lives aí da Bosch, ali, das ferramentas, de uma parafusadeira que você tinha ali, a bateria. Eu vi que você dominava todo aquele assunto. Então, assim, você estuda, você gosta. Então, se eu chegar na tua locadora com alguma coisa técnica, com alguma coisa que é novidade, você vai me dar atenção. Porque é algo que você gosta. Se eu falar isso para um cara que não gosta, eu falo, nossa, que cara chato. O cara vem falar para mim de coisa técnica. Você entendeu que você tem que saber com quem você fala? Então, você Perfeito. identificou que o cara gosta, você vai falar. Ou não, né? Então, assim, para esse cara aqui, nunca esconder informação, porque ele já sabe. Tem algumas situações, às vezes a informação até não é boa, não é vantajosa, mas é um tipo do cliente que é melhor você falar para ele a verdade. Quer completar alguma coisa, Diegão? Cara, eu acho que eu quero. Eu tô lembrando agora de vendedor de carro, porque tem um amigo que tá aqui na live, ele vende carro. É, Irmão, pega essas dicas do Márcio aqui que você vai vender mais carro, velho. Não adianta você falar, ah, tem 50 cavalos, mas é potente, que nem eu não sei o quê. Olha a boca. Não adianta, cara. Se você pegar um cliente que sabe, ele antes de falar com você que queria ver aquele carro, ele conhece a ficha técnica daquele carro inteirinha. Não adianta você querer, ah, ele tem, mas é. Não, o cara já sabe, velho. Pega o O cara perfil já dele sabe. e vende por outro lado. Muito boa, muito boa. Pode seguir, Marcelo. Então, vamos lá. Vamos pro próximo? Com certeza. Tímido? Calado e silencioso. Deixa eu ver se a gente vai nesse mesmo. Vê Acho se que tem dá tempo outro. de falar com todos. Não, Vamos ver se tem Marcelo, outro. quero ir embora Dá jantar, ó. O não? velho tá ficando careca aqui, ó. Não, é só esse mesmo, é o Ah, último. Na verdade, só falta dois. A gente pulou um e esse aqui, ó. Ué, então vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. Gostei. Vamos voltar para o que eu pulei. Eu Você tava lembra achando que qual foi que eu era pulei? muito. Não, Não não. lembro. Vou pegar ele aqui, ó. Ele não volta. O desconfiado. Não, esse já foi. Desconfiado, faz pedido às pressas, já foi. O confuso? Ah, não. Desconfiado e curioso já foi? Não. Não, esse aqui. Esse que faltou. Faltou esse último. Vamos neles. Ah, Então um vamos lá. pouquinho vamos neles. Esse parece muito com o tímido, mas é diferente. Ele é desconfiado e ele é curioso. Ele é desconfiado, ele não acredita em nada. Ele gosta de debater e raciocinar. Geralmente ele é firme e ele suspeita de tudo. Ele faz muitas perguntas, ele quer saber tudo no mínimo detalhe. Primeira coisa, antes de analisar o perfil, por que o cara é assim? Às vezes o cara pode ser assim, mal intencionado, ele pode ser malandro. Mas ele pode ser um cara, como eu te falei, que ele já foi enganado, ele já foi numa outra locadora e enrolaram ele. Então ele já vem com medo. Ele já vem com medo. Então, assim, por isso que ele desconfia de tudo. E a gente tem um problema de ego, e aí eu vou falar agora do perfil do vendedor, do atendente. A gente, às vezes, é muito orgulhoso. Ah, rapaz, o cara desconfiou de mim. Eu não vou atender esse cara, não. Vou levantar Eu já vi isso, o vendedor levantar da mesa e pedir para outro atender ele. Quem é esse cara para desconfiar da minha palavra? Gente, o cara, quando vai na tua locadora, ele não está indo lá para casar com a tua filha. Ele não vai ser seu genro. Ele não vai ser seu genro. Você não está analisando o cara para ser seu genro. Você não está analisando o cara para ser seu amigo de pescaria.
Ele está indo para alugar um equipamento. Então, assim, se o cara que está indo lá, você tem uma filha, lá já está na idade de namorar, e chega um cara e o cara desconfia de você, você tem direito de ficar bravo, porque o cara quer namorar com a minha filha e está desconfiando de mim. Mas na locadora é comércio, gente. É comércio. O meu amigo que pesca comigo, que está pescando comigo, a gente vai pescar, a gente vai jogar bola, desconfiar de mim, pô, eu tenho direito de ficar chateado, porque o cara é meu amigão, ele não conhece um tempão, como é que ele desconfia de mim? Mas o cara que entrou a primeira vez na tua locadora e não te conhece, ele tem direito de desconfiar sim. E a gente fica bravo com isso. Fica ou não fica, Diego? Pois é, né? Se a gente não tá com o ego suficientemente cuidado, com o ego em dia, a gente pode pensar, poxa vida, não vou atender esse cara não, manda esse cara para lá, né? Faz sentido, Márcio. Um dia eu E peguei eu um vou... exemplo, me deram um exemplo, e eu acho que a gente estava até discutindo sobre ego, e nem era ego, na verdade, era outro assunto, a palavra ego não apareceu. Foi assim, ó, algumas pessoas, todas as pessoas têm feridas, mas algumas pessoas têm as feridas tão grandes que em qualquer lugar que você encostar, você vai tocar na ferida dela. Outros, que é o ego, né, estão com a feridinha bem guardadinha. Então, você vai tocar na pessoa em vários lugares e você não vai machucar o ego dela. Então, Mas esse ele tem um perfil calcanhar de de Aquiles. vendedor, sim, ele tem aquele ego ali naquele lugarzinho secreto, aquilo ali ele não conseguiu curar todo mundo. Faz sentido, Márcio? Diego, você ajudou. Eu estava esquecendo um detalhe importante. Você É muito falou do importante perfil do isso. vendedor, né? Fazer análise diária. Diária. Vamos supor que eu tenho. De Chegou o final mim. do dia, interna, não é os outros te analisando. O Márcio, o que eu falei? O cara do posto de gasolina, ele é o cartão de visita dele. Então, eu sou meu cartão de visita. Então, por exemplo, se eu erro, e acontece direto, o Márcio erra direto, direto. Tem pessoas aqui que estão aqui na live que conhecem o Márcio, que já viu o Márcio errar. E aí eu tenho que chegar no final do dia, analisar que eu errei e pedir desculpa. E voltar atrás. Se o cara entendeu ou não, aí já é um problema dele, mas eu assumi que eu errei. E o mais importante, tentar não fazer de novo, porque também tem um cara que erra recorrente, ele pede desculpa e faz de novo. Aí já é malandragem. Mas assim, a gente tem que fazer uma análise diária. Principalmente quando o dia foi tumultuado. O que eu poderia ter feito para ser melhor? E se eu começar a perceber que eu sou um cara blindado, eu não tenho ego nem nada, mas tem um pontinho que qualquer um me desestabiliza. A tua ideia foi ótima. Eu começo a perceber que sempre que alguém toca naquele assunto, naquela ferida, me desestabiliza. Se eu tiver humildade, eu vou melhorar e vou agradecer o cara que me cutucou. Porque quem critica você e te fere, está te ajudando a você tentar melhorar se você observar. Se o negócio é recorrente e não é com a mesma pessoa, o problema sou eu. Se o Diegão falou um negócio, me incomoda. O João me falou um negócio, me incomoda. Várias pessoas falaram um negócio, me incomoda. O problema não é eles, o problema sou eu. Eu não estou sabendo lidar com isso. Companheiro, que aula, hein? É aula e terapia junto. Falei para você, Márcio, nós não ia falar de técnica de venda, não. Que aula, hein, companheiro? Galera, quem pegou essa aula agora? Quem pegou o fio da meada agora? A gente começou a falar do perfil, bateu no ego, virou uma autoanálise no fim do dia, virou pedido de perdão, virou cura. Esse negócio ficou doido, Marcelo. Você é foda. E era Você é bom, importante companheiro. isso. Eu tinha separado para falar isso, eu estava esquecendo. Tá vendo que você me ajudou? É Então, uma resumindo, esse via cliente de mão aí, dupla. né? Então, esse cliente que ele é desconfiado, é curioso, primeiro entender por que ele é assim, né? Entender que, assim, ele não me conhece e ele tem direito de ser dessa forma. Então, assim, dar detalhes lógicos, ser seguro ao expor para ele, demonstrar através de dados reais. Então, o cara que ele tem desconfiança, você tem que mostrar dados para ele, você tem que mostrar números, né? Às vezes, de repente, você tem um cliente que você tem uma amizade, você tem uma facilidade com esse cliente que já aluga aquele equipamento que o cara está procurando, e esse cliente te dá liberdade, falou, você quer, eu te passo o contato de um cliente que aluga esse equipamento, está acostumado a usar. A gente tem essas questões, às vezes tem algum cliente que a gente tem essa liberdade. Passa o contato, o cara começa a se sentir mais seguro, né? Mas sempre com esse cliente alguma coisa você pode provar. Vamos lá para o último, Diegão. Simbora. Olha, nem mostrei o slide aqui do cheio de dúvida. É o tímido agora? Não. É O o time do calado e briguento. silêncio. Nós pulamos o briguento? Nossa. Vamos no briguento, vá.
Então vamos procurar que eu pulei ele aqui, ó. Ah, é, eu tava esquecendo desse daí. Esse daí é que Vamos encerrar com o... ele, bora? Vamos, vamos lá. Eba! Briguento e irritado. Na verdade, nós já conversamos dele, porque teve um locador que comentou que o cara queria dar um tiro nele. Hum, Lembra? já E eu já entrou no dei uma, assunto. eu já dei uma pincelada, tá? Esse briguento aí e irritado é aquele cliente que ele é extremamente nervoso. Ele gosta de brigar. Eu estou falando do briguento e não do que estar briguento. Você sabe que tem uma diferença do briguento e o que estar briguento. O Diego é um cara extremamente calmo, mas um dia você pode, por algum motivo, sair da sua característica. Então não é desse cara que nós estamos falando. Nós não estamos falando de um cara que é do bem, que é tranquilo. E num dia, de repente, deu uma loucura nele. A gente está falando do cara que ele é 24 horas por dia, na casa dele, na escola, em todo lugar, briguento. Então, assim, é um cara briguento e irritado. Ele é extremamente nervoso. Ele gosta de brigar. Ele discute por qualquer coisa. Ele não hesita em expor opiniões. Independente que a opinião dele agride, ele fala, a minha opinião é essa, eu sou um cara sincero. Ele não é sincero, ele é mal educado. Tem diferença. Ele tem pavio curto, ele costuma ofender, ele critica produto, critica empresa, critica vendedor, critica a concorrência, chega lá falando mal dos concorrentes. Cara, de experiência, quando o cara chega falando muito mal de alguém, ele vai falar mal de você também. Você tem que tomar um cuidado, porque esse cliente... Você lembra que a resposta lá do locador falou, eu quero mandar esse cara embora que ele não volta aqui? Só que se ele sair da tua loja como amigo, talvez ele não fala mal, mas se ele sair bravo, ele vai falar mal da tua loja para os outros. E pode atrapalhar o teu negócio. Doido. Então vamos lá. Com esse cara, evite discussões e atritos. Saiba ouvi-lo. Deixa o cara desabafar. Não interrompe. O cara que é nervoso, se você interromper e falar para ele ficar calmo, rapaz, se o cara for maior que você está arriscado de levar um soco. Não fala pro cara que tá nervoso ficar calmo, não. Ouve ele. Tá. Direcione ele para o bom senso. Como é que você direciona alguém para o bom senso? Lembra no começo da live? Ouvir. Se você não está ouvindo o que ele está falando, você não vai aproveitar, deixa. Presta atenção no que ele está falando, que ele pode te dar uma deixa. Se você está nervoso também, você não pega a deixa. Você entendeu? Ele está nervoso, está bravo, você está observando o que ele está falando. Vou esperar uma brechinha aqui para me aproveitar para me usar. Né? Não use o mesmo tom de voz dele de jeito nenhum. O cara se incomoda. Se ele falar mais alto, você for abaixando. Não, meu amigo, você está certo, for abaixando. Ele vai acalmando você. Se você for levantando a voz com ele, dá até morte. Aí o cara vai ter que pegar o revólver mesmo. Cara, Então, assim, assim, mantenha-se calmo e cortês. Use suas próprias ideias para convencê-lo. E vai procurando criar um clima amistoso. Seja paciente e tolerante, mas sempre com observação. Vai ter caso que você vai... Gente, isso que eu estou falando na live são situações. Tem caso que você tem que se impor. De repente você vê, por exemplo, um cara falando alto com uma mulher, com uma funcionária sua. Então, tem situações que você vai ter que se impor. Mas antes de tomar a frente de se impor, ouve, às vezes o cara te dá uma deixa. Eu já vi em discussão, o cara dá uma deixa e o cara falar um negócio. Cara, sabe que você tem razão? Cara, se o cara tá nervoso, você falar para ele que ele tem razão, o negócio já dá uma coisa. Mas você tem que pegar algum fiozinho para tentar contornar. Se não tiver jeito, paciência, falou, cara, me desculpa, assim, hoje você está nervoso, vamos conversar um outro dia? Às vezes nem falar que ele está nervoso. Falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos conversar um outro dia? Se for uma coisa que dá para solucionar, soluciona, mas vamos conversar no outro dia? E quando o cara vir falar mal dos outros, também não dá muita corda, não. Porque assim, a gente às vezes tem culpa. O cara chega para falar mal do concorrente, a gente fica dando corda. Aí o cara volta no concorrente e fala, olha, fulano falou de você. Vocês conhecem esse tipo de gente? É complicado. manjei. Gostei. Cara, que E aí, doido, vamos hein? encerrar? Tem mais alguma pergunta? Você que manda. Eu acho que eu queria fazer uma reflexão sobre, mais uma reflexão sobre esse caso do cliente bravo.
Porque tudo tem o tom de voz, que é mais uma dica que você deu, né? Então tem o tom de falar. O seu tom de brincar, ele tem que ser claro. Essa conversa estava rolando lá na empresa hoje. O seu tom de brincar tem que mostrar que você está brincando. Não é aquele, você é não sei o que, não sei o que. Pô, meu, se eu fechar bem a cara e falar isso com um tom de voz sério, a pessoa vai achar que é sério, Ele né? vai levar o pessoal, vai Pô, achar que é eu sério. tô lá no futebol e do nada eu não sorrio e xingo o meu amigo. Ele vai achar que é sério. Mas na hora de mandar, na hora de pedir, na hora de passar uma explicação, você tem que ter aquele tom de voz atencioso para aquele momento. Então, eu queria trazer essa reflexão de novo. Tem que ouvir, que você trouxe por aí. Esse é um tipo de cliente para a gente ouvir muito. E você vai saber o tom de voz que você vai usar. Então, não é o caso de você falar num tom de voz acima do dele mesmo. Tem gente que percebe que o cliente chegou putaço, assim, nervoso, e faz um elogio. Desmonta o cara inteirinho, Márcio. Se você chegar, nossa, bonita essa botina que você tá usando aí. Vixe, o cara, nossa, ele viu que você não deu trela ali para aquele piti dele, você desmontou o cara inteiro. Ele já acalma. Tem várias saídas, né? Diego, você tinha me pedido para eu não ficar de olho nas perguntas que você ia administrar para mim, mas assim, acho que a Ana está perguntando a mesma coisa que o Folgaça perguntou lá atrás, né? Quando o cliente fidelizado começa a folgar, como cortar as asas sem ferir o ego deles? É isso? Já passou bastante. Acho que a Ana até já saiu, mas é bom que a Não, gente registre. então tranquilo. Vamos finalizar com ela, se quiser? Não, pode Vamos dar o exemplo. finalizar. Já botou Porque eu o imagino docinho que no... seja recorrente, porque mais de uma pessoa perguntou a mesma coisa, é mais ou menos. Aí é o momento de você ter humildade. O cara do posto de gasolina lá, ele estava tentando te vender, ele tinha 4, 5 argumentos, ele não conseguiu. Aí ele achou um que ele foi humilde, falou, meu amigo, eu preciso bater a meta. Então, assim, se você percebe que o cliente já está fidelizado, mas ele começa a folgar, ele quer passar na frente dos outros, ele quer um preço mais barato, ele já começa a ter aquela determinada liberdade, primeiro você tem que entender que isso é normal. Você vê isso aí no dia a dia, no dia a dia. O cara quando vai nas Casas Bahia comprar, o cara quando vai comprar as coisas, até o locador quando vai comprar ele faz isso. Às vezes ele não percebe, mas ele também faz isso. Ele quer aproveitar o máximo possível, ele quer apertar o máximo. Isso chama-se negociação. Às vezes o cara não está nem folgando, ele está negociando. E aí você tem que ser humilde e falar para ele, falar, meu amigo, você é um bom cliente, você é importante para mim. Você entendeu? Você é um bom cliente, você é importante para mim. É mais ou menos quando o filho faz uma coisa errada. O filho faz uma coisa errada, se você fala assim, você não presta, você não vale nada, ele fica magoado, ele nem ouve o que você falou. Porque ele está registrando que ele não vale nada. Você chegar para o teu filho e falar, filho ou filha, você é um menino da hora, você é uma menina da hora, você é sensacional. Nossa. Mas esse teu comportamento não foi legal. Você joga para o comportamento. Ele vai ouvir o que você falou porque você não atacou a personalidade dele. Então, quando o cliente está folgando, você não pode falar que ele é folgado. Você não pode atacar ele. Atacar o comportamento dele. Falou, cara, você é um cara legal, você é um cara importante para mim. Eu quero manter você na minha loja. Mas assim, se eu fazer esse preço aí, eu quebro. É mais Caraca. ou menos o que o Marco Aurélio falou lá para o cliente, lá em Minas Gerais. Meu amigo, eu estou te fazendo o melhor preço. Se eu baixar mais, eu vou levar prejuízo. Se eu alugar muito, tomando prejuízo, eu vou baixar as portas. Você Caraca, Márcio. entendeu que a forma de passar... Não estou chamando ele de folgado. Agora você me cara, você é folgado, você só me dá prejuízo. O cara vai ficar com bronca de você. A Não, venda você é legal, você é importante. a Eu venda é muito preciso de jogo você. psicológico. Que doido. Muito bom. Muito bom. A gente tem que estar atento pro cliente que a gente tá atendendo mesmo, cara. Que doido. Marcelo, tá bom por hoje. Eu acho que a gente conseguiu cumprir os nossos 3 requisitos da live dos locadores: conhecimento, inspiração e motivação. Você concorda? Concordo. Galera, quem tiver online aqui, bate uma palminha pro Marcião aqui, porque foi maravilhosa essa live que ele deu aqui pra gente, viu? Eu é que bato palma para todos vocês. É o que eu falei. Nesses meus anos de tempo de locação, eu aprendi a admirar, respeitar e aprendi muito com os locadores. Tudo que eu falei aqui, eu aprendi um pedacinho com um pedacinho com o outro. Não é nada do Márcio. Eu aprendi com os locadores, aprendi com os mecânicos.
Se a gente se dispor a ouvir, a gente aprende. Só Aí, ó. gratidão, só agradecer. Aí, ó. A galera tá. A galera curtiu. A galera curtiu, companheiro. Ó, várias palminhas, Marcião. Parabéns, cara. Olha, em nome de todo mundo aqui, eu te agradeço. E pode ter certeza que você contribuiu muito com a gente, viu? Que Olha bom. quanta palminha, Marcião! Que bom. Eita, nós! Obrigado, Wesley. Olha, o Wesley batendo palminha pra nós. Olha, tá com moral, hein, Marcião? Ah, legal. Gente, não vamos esquecer aí, Diegão, já para a gente encerrar, agradecer todo o pessoal e avisar que vai ter uma live quinta-feira aí. Eu acho que vai ser do Poder da Ação, vai ter a Thaís, o pessoal da Amara, eu acho que a Amara da Inove, eu não sei se ela está ainda presente aí. Maravilha, cara. Quinta-feira tem mais live aí. E vamos que vamos. Galera, brigadão. Eu vou tirar o comentário aqui para ver se eu faço um print de nós aqui, ué. Como é que faz? Eu vejo que tem as galera que faz negócio de esconder os comentários. Aqui, desativar comentários. Ah, Marcelo, faz um joinha aí, faz um hashtag, qualquer coisa. Ah, eu vou tirar o dos slides aqui, ó. Tira o slide, porque eu tô do lado do cara nervoso aqui, o pessoal vai achar que eu tô bravo. Pronto, agora sim. Agora sim. Então agora nós faz o tchauzinho pra turma. E como é que Gente, eu faço? gratidão, muito obrigado. Até Gratidão. Mais. Valeu todo mundo. Tchau, tchau.